Gravação começada, entendeu? Começamos. Bem, vou me apresentar primeiramente, depois eu passo a palavra para o professor Hamilton se apresentar, e depois a gente vai para a pauta, né, para fazer alguns encaminhamentos, né, como eu botei a mensagem para vocês, né, de forma geral, para a gente fazer uma ambientação ao nosso curso, né, de especialização em atendimento educacional especializado. Eu sou o professor Davi da Costa Almeida, tá? Sou doutor em educação e também sou doutor em filosofia, né? Tenho 2 doutorados, sou graduado em pedagogia, sou graduado em filosofia e também sou graduado em ciências sociais e sou mestre em filosofia, né? Comecei falando dos doutorados, né? Depois falei da graduação e do mestrado. Tá? Bem, sou professor efetivo da UFESA, da Universidade Federal Rural do Semiárido, e atualmente, né, sou do Departamento de Ciências Humanas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas. Okay? Atualmente também sou coordenador do Núcleo, né, de Educação à Distância, então sou o coordenador geral do Núcleo de Educação à Distância. O vice-coordenador é o Ângelo, né, o professor Ângelo, né, ele trabalha junto comigo, ele não pôde participar da reunião, mas ele também está lá no NEAD, né, para darmos apoio a todos vocês. Tá? E também sou o vice-coordenador, né, do curso de especialização em atendimento educacional especializado, né, desse curso, né, que vocês estão fazendo, que é uma honra, né, ter todos vocês aqui presentes. Tá? Então, isso é muito maravilhoso, muito bom, entendeu? Muito gratificante para a universidade, para o núcleo de educação à distância, né? Para a sociedade em geral, porque é excelente, né, que vocês vão terminar o curso, vão se qualificar, vão trabalhar, vão dar o retorno, né, para o bem público, né, que isso é muito importante. Vale lembrar que o nosso curso é um curso totalmente gratuito, financiado com os recursos da CAPES, né, e do governo federal, e, consequentemente, né, óbvio, né, é pago com os nossos impostos, né, mas sempre tem, né, é importante, né, aquela mão companheira, né, aquela mão, aquelas 2 mãos que se ajudam concomitantemente, né? O governo ele permite que a gente faça esse processo de qualificação, mas, consequentemente, vocês também devolvem para a sociedade, né, essa qualificação, entendeu? Em forma de atuação profissional. Então, isso é algo muito gratificante. Tá? Então, eu vou passar um pouco da palavra para o professor Hamilton, né, para ele se apresentar também, falar as credenciais, entendeu? Meu querido Hamilton, por favor. Pessoal, boa noite a todos novamente. Eu sou o Emerson, sou professor aqui na UFESA desde 2009. Minha formação é em psicologia, graduação, mestrado, doutorado. Não sou hiperativo como o colega Davi, mas meu foco é nessa área de atuação. Sou professor de psicologia aqui na UFESA e atualmente estou coordenando a nossa especialização. Show de bola, meu querido Hamilton. Tá? Então, o professor Hamilton, gente, atualmente ele é o coordenador, e eu estou como vice, eu dou o apoio ao professor Hamilton. O professor Hamilton já está com a gente lá no Núcleo de Educação à Distância mais de 1 ano, né, professor Hamilton? Né? Eu acho que na coordenação já faz mais de 1 ano, né? Se eu não me engano, né? Ou vai completar 1 ano, né, em janeiro, alguma coisa desse tipo, entendeu? Depois eu dou uma olhada na porcaria, entendeu? Mas o professor Hamilton acompanhou a gente, né, durante a formação da turma de 2024/2025, tá? A turma concluiu agora, né, dia 31 de agosto, né, tivemos aí um saldo positivo de 130 alunos concludentes, né, nessa turma logo inicial, né? E alguns alunos, né, que estão na prorrogação e, consequentemente, a gente deve aumentar esse número, né, de concludentes. Né? Então, esse curso, né, de 2025/2026 é uma continuidade desse projeto, né, que a gente vem trabalhando aqui na UFESA, entendeu? De criar essas turmas de atendimento educacional especializado dentro de uma sequência lógica, né, uma sequência temporal. Né? Então, a gente é a terceira turma numa sequência, né, que a gente já vai trabalhando conjuntamente, entendeu? A gente tem professores, tem tutores que estão aqui também presentes e também atuam, né, com a gente já há um bom tempo, então possuem uma experiência, né, têm uma bagagem, vamos dizer assim, bastante interessante
de trabalho profissional conjunto, né, nessa modalidade, especificamente na modalidade de educação à distância. Tá? Eu não sei se todos ou muitos de vocês já tiveram essa experiência, né, de ensino à distância, mas ele, vamos dizer assim, é uma modalidade que hoje vamos dizer assim, ela é comum, né? Comumente está presente nas nossas universidades, comumente está presente tanto no âmbito privado como no âmbito público, né? E, consequentemente, as universidades federais, as universidades públicas, elas vêm cada vez mais também desenvolvendo essa modalidade, abrindo novos cursos, ampliando as vagas, consequentemente, sempre buscando essa parceria com o governo federal, né, que fomenta, né, que, no caso, por exemplo, financia todo esse processo, todo esse desenvolvimento dessa modalidade educacional. Tá? E, consequentemente, né, eu creio que vocês já tiveram uma experiência com as nossas plataformas. Tá? Vale lembrar, viu, gente? A gente trabalha com 2 plataformas de ensino. É claro que, por exemplo, o ensino metodológico, o ensino didático, o ensino-aprendizagem, a gente usa o Moodle. Né? Eu vou até abrir o Moodle daqui a pouco, né, para mostrar a sala da coordenação para vocês, tá? Justamente que é o ambiente, entendeu? Assim, para que os alunos e a coordenação possam se aproximar, entendeu? É óbvio, né, por causa, às vezes, da demanda de muitas coisas que a gente faz ao mesmo tempo, né, algumas postagens no fórum da coordenação, a gente demora um pouco para responder. Mas eu vou tentar resolver isso, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, efetiva e mais rápida, dando uma certa celeridade nessas respostas. Tá? Mas qualquer coisa, como eu sempre enfatizo para os meus alunos, se no fórum você postou uma dúvida lá e a gente está demorando a responder, mande, né, a mensagem direto para o professor através do Moodle mesmo, né, que fica até mais fácil da gente receber e responder, entendeu? Então, eu sempre peço que os alunos façam isso, entendeu? Então, eu vou abrir aqui o Moodle, né? E, consequentemente, a outra plataforma de ensino que a gente trabalha é o SIGA, entendeu? Tanto é que eu vou fazer um pedido encarecidamente a todos que façam o acesso ao sistema SIGA. Não façam agora porque ele está fora do ar, por algum problema técnico. Né? Eu tentei acessar aqui, não consegui, entendeu? Justamente para gravar aqui um passo a passo para ti, né? Eu não consigo, está fora do ar o cigarro, entendeu? Para avisar o pessoal que o cigarro está fora do ar até segunda. Pronto. Manutenção planejada. Manutenção. Isso. Então, já que o professor Hamilton tem essa informação, excelente, entendeu? Então, o cigarro está fora do ar, mas na próxima semana volta, tá? Então, eu peço a todos, que acessem e façam o cadastro inicial no cigarro, tá? Hoje, por exemplo, né, eu mandei uma mensagem para todos, né, e observei que a mensagem só foi encaminhada para 167 alunos, tá? De 303 que estão matriculados. Então, se essa mensagem só foi encaminhada para 167, aí eu fui tirar até uma dúvida com o pessoal, entendeu? Que tem mais experiência com a plataforma, né, trabalha com configuração e outras questões mais, me disseram, entendeu, que é possível que isso tenha ocorrido, porque muitos não fizeram o primeiro acesso. Gente, é necessário que vocês façam o primeiro acesso no cigarro, entendeu? A Maria Eduarda colocou aqui, faz muito tempo que não usa o cigarro. Não tem problema. Ele não mudou muito, não, entendeu? Você não vai ter muita dificuldade com ele, entendeu? Então, eu preciso que vocês, além de acessarem a plataforma Moodle, façam o acesso inicial no cigarro. Por quê? Gente, é no cigarro que vocês acompanham o histórico de vocês. Então, a vida acadêmica de vocês seguem pelo cigarro, entendeu? É óbvio que as notas, né, que estão no Moodle são as mesmas notas que vão estar no histórico do cigarro, sem nenhum problema. Mas é o cigarro, entendeu, que tem a conexão direta, né, vamos dizer assim, com a parte administrativa da universidade. Então, é necessário acessar essa plataforma, tá? Porque futuramente vocês precisam, né, vão precisar, né, tirar nada consta da biblioteca, vão precisar, por exemplo, usar o e-mail institucional, tá, para depositar o TCC no repositório da universidade. Então, tudo isso está onde? Está no SIGA e não no Moodle. Tá?
Então, eu peço a todos que depois, posteriormente, na próxima semana, tá, façam o acesso inicial do SIGA e toda vez que uma disciplina for encerrada, tá, e as notas forem consolidadas, peço a todos também que vão até o SIGA e confiram no SIGA se as notas estão corretas, se a nota foi lançada corretamente, se está de acordo com a nota que você recebeu lá no Moodle, tá? É muito importante, tá ok? Deixa eu ver aqui que a Artemis colocou aqui uma dúvida. Boa noite. Além do primeiro acesso ao SIGA, tem que fazer algum cadastro ainda por lá? Não, entendeu? É só o acesso inicial, entendeu? Que já permite você ter o cadastro inicial, e aí você pode ficar acompanhando. O interessante, por exemplo, né, vamos dizer assim que você queira tirar sua carteira de estudante. Você, como está matriculado no curso de pós-graduação, você tem direito à sua carteira de estudante. Como é que eu tiro a minha comprovação de vínculo com a universidade? É pelo SIGA e não pelo Moodle. Entendeu? O SIGA, você emite lá pelo SIGA diretamente a sua declaração de vínculo. Com essa declaração de vínculo, entendeu? Você faz o procedimento para solicitar sua carteira de estudante. Jacilene, minha querida, tem como você fechar o áudio? A gente não tem... Espera aí que eu estou tentando aqui. Tá bom, fecha, viu? A não ser que você queira tirar alguma dúvida, aí você abre o áudio, entendeu? Ok? Deixa eu só ver aqui. Eu gostaria de sugerir atividades. Calma, gente, vamos com calma, que a gente vai abrir para que vocês tirem as dúvidas de vocês, entendeu? Depois eu respondo aqui a Cíntia, tá? Então, vamos voltando aqui rapidamente ao SIGA. Então, no SIGA, vocês encontram, né? Vocês vão encontrar... Vou sair, vou entrar de novo. Tá bom, minha querida, obrigado. Vocês encontram a declaração de vínculo, né? Caso vocês precisem tirar a carteira de estudante. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre como tirar a carteira de estudante, vocês podem entrar em contato, né, pelos nossos e-mails, né, no NEAD. Eu vou deixar 2 e-mails aqui para vocês, tá? Um e-mail do atendimento, do NEAD, tá? E um e-mail da coordenação acadêmica, tá? Então, vocês podem entrar em contato com a gente, lá no Núcleo de Educação à Distância, tá? Para tirar dúvidas em relação às questões acadêmicas, administrativas. Por exemplo, professor, como é que eu faço para tirar de estudante? Tá? Então, entre em contato por esses e-mails que o pessoal pode orientar vocês, entendeu? E no SIGA você tira a declaração de vínculo. Tá? Elias, meu querido, você levantou a mão? Elias Cruz. Está me ouvindo, Elias? Boa noite, professor. Sim, ouvindo atentamente. Boa noite a todos e a todas. Professor, eu achei até algo raro para a gente, eu nem esperava esse tipo de reunião aqui, né, com as coordenações. Para a gente, acho que isso é fantástico, apesar que somos bem assistidos. Eu falo por minha turma, sou da turma H, e o nosso tutor é um cara muito presente, e os professores também e tal, então não tenho nada para reclamar nesse assunto de carência, mas a gente não esperava ter contato com uma instância superior assim tão breve, então isso é muito bacana, tal, parabéns pela iniciativa, em tempo que faço uma pergunta referente à forma que nós participamos do processo seletivo, que estávamos divididos por polo. Inclusive, a ideia do polo era até formar grupo de estudo. Por exemplo, eu sou da cidade de Areis, do Rio Grande do Norte, e meu polo eu fiz para Parnamirim, por estarmos muito próximos. Então, eu tinha essa curiosidade de um dia encontrar meu grupo, encontrar minha turma, já que temos um polo aqui presente, só que houve essa mistura durante a formação das turmas. Então, eu queria saber o que é que a coordenação tem para dizer para a gente sobre isso. Muito obrigado pela oportunidade. Elias, meu querido, muito obrigado você, entendeu? Obrigado pelo seu questionamento, é muito interessante, né? O que né, a gente, da coordenação, por exemplo, a gente está trabalhando para ver como é que a gente pode melhorar as nossas interrelações, né? Porque a educação à distância, né, ela tem esse problema, né? A gente está muito longe, né, às vezes, e falta aquela interrelação humana, né? Aquela interação humana. E aí, veja, a princípio, o nosso curso ele não prevê, entendeu? Ele não prevê encontros presenciais. Ele é um curso, né, totalmente à distância e prevê aulas síncronas, né,
e aulas assíncronas. Mas encontros presenciais, não, entendeu? A gente, a princípio, não trabalhou, né, e não desenvolveu essa metodologia, por inúmeros motivos, né? Tem as questões de financiamento, tem as questões, entendeu, de logística propriamente, que não é muito fácil, entendeu? Observe, né, que a gente oferece o curso, eu acho que em 10 polos de todo o Rio Grande do Norte, tá? Então, a logística não é um negócio assim, muito simples, né, de fazer, mas o que a gente está pensando futuramente, porque isso também é uma demanda dos próprios coordenadores de polos, é uma demanda, entendeu, do processo de integração da própria UAB, da Universidade Aberta do Brasil, das parcerias com a CAPES e outras questões mais. É que futuramente isso seja integrado, entendeu, de alguma forma, no processo metodológico, entendeu? Não sei se a turma de vocês será contemplada, entendeu? Mas pode ocorrer, entendeu, futuramente, das outras turmas terem essas metodologias, entendeu? Vamos dizer assim, de encontros presenciais, formação presencial ou alguma coisa desse tipo. Diga, professor Ramos. Aí depois eu passo para você de novo, viu? Acabamos tendo alunos que são do Brasil todo. Ainda tem isso, ainda tem essa peculiaridade, né, que o próprio Hamilton colocou, que a gente não atende o público somente do Rio Grande do Norte, né? Nossos alunos são da Bahia, do Ceará, do Maranhão, do Piauí, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, entendeu? Temos alunos do estado do Amazonas, do Pará, entendeu? Então, Pernambuco, né? Aí, pronto. Desculpa, eu falei o estado de Pernambuco, mas da Paraíba, antes que alguém coloque aqui a Paraíba também. Então, na verdade, Elias, assim, não é muito simples, entendeu? Fazer essas conexões, mas futuramente a gente pode pensar, entendeu? Em questões assim, principalmente uma das ideias, né, que o nosso evento, o nosso seminário, que a gente sempre faz um seminário gigante no final de cada turma, celebrando a conclusão de todos vocês, é que o seminário possa ser uma oportunidade, né, de fazer com que vocês se encontrem, que a gente se encontre, e alguma coisa desse tipo, tá? Mas diga lá, Elisa, meu querido, novamente, voltar a palavra para você. Elias, você levantou a mão de novo? Pronto, voltei. É porque está aparecendo umas imagens no meu computador, não sei se está aparecendo para todo mundo, mas o meu está atrapalhando os links aqui. Eu consegui destravar agora. Mas então, eu compreendo, acho super plausível a justificativa, não estou aqui para contestar isso. Foi só essa intriga mesmo que fiquei aqui devido à separação quando o edital proporcionou isso, né? Separou por polo e tal. Aí eu, como aluno da escola convencional a vida toda, ainda me fico muito inseguro nesse meio, apesar de ter tido bons resultados nas primeiras disciplinas, entreguei todas as atividades, consegui atingir os objetivos propostos, mas quando se fala, tipo, de apoio, todo apoio é bem-vindo. Então, tipo, a gente tem um polo de apoio presencial em Parnamirim. Então, é, eu sei que a universidade é muito conceituada, é o meu primeiro curso em universidade pública, né? Então, assim, eu sei que o nível também não é fácil, não é comum, requer muita dedicação. Então, quando falava de polo de apoio presencial, a gente imaginava, de fato, ter suporte, né? Mas, assim, super compreendo, temos realmente colegas aí de diversas regiões do Brasil, isso é bacana também, isso é democratização do ensino. Então, super compreendo e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Isso. Agora, Elias, também vale lembrar, entendeu, que, por exemplo, essa separação por polos é uma exigência da própria CAPES, entendeu? A gente tem essa questão, porque o que acontece? Para que serve o polo? O polo ele serve de apoio, entendeu? Não só para os alunos, como para os professores, mas também como os tutores. Então, veja, né, é óbvio que a nossa especialização abarca o Brasil inteiro, mas os alunos aqui do Rio Grande do Norte, vamos dizer que eles tenham algum problema de conexão na internet. Esse aluno ele pode ir até o polo, entendeu? Solicitar lá no polo, para o coordenador do polo, a utilização, por exemplo, dos computadores, da rede de internet do polo, por exemplo, para fazer as atividades. Isso sem nenhum problema. É para isso que o polo serve também, entendeu? Então, na verdade, né, por exemplo, aí a gente atende muito fortemente os alunos do estado do Rio Grande do Norte. É óbvio, né? Porque a parceria
é feita com aqueles polos que constam no edital, porque nem todos aqueles polos são da UFESA. Muitos daqueles polos são dos municípios ou dos estados, entendeu? Então, na verdade, né, o polo UAB ele pode ser mantido pela instituição, né? No caso, a UFESA tem somente 3 polos, que são nossos, realmente, é o polo de Pau dos Ferros, de Angicos e de Serra de São Bento. Então, lá, por exemplo, se você for nesses polos, você vai, por exemplo, ou no campus da própria universidade, ou você vai em alguma instalação da universidade, como no caso de Serra de São Bento, entendeu? E os demais polos, por exemplo, Martins, né, Marcelino Vieira, entendeu? São polos, por exemplo, ou das prefeituras, né? De Martins é da prefeitura de Martins, o de Marcelino Vieira é da prefeitura de Marcelino Vieira, ou são polos estaduais, né, do estado, alguma coisa desse tipo. E aí você, por exemplo, óbvio, você como aluno da UFESA, e aí a gente tem a parceria com esse polo, você, por exemplo, pode ir no polo usar os computadores do polo, né? Geralmente os polos, eles têm o quê? Eles têm laboratórios de informática, e aí você pode usar a rede, computador, caso você, por exemplo, tenha algum problema de conexão né, na sua casa, alguma coisa desse tipo. Então, o polo também ele serve de apoio em relação a isso, entendeu? Então, vale lembrar, entendeu? É claro que para os alunos de outros estados, eu vi aqui que tem gente do Distrito Federal, Santa Catarina, é um prazer, entendeu? Estar com todos vocês aqui, tá? Jaque Alves, daqui a pouco eu lhe dou a palavra, eu sei que você já levantou a mãozinha, mas daqui a pouco eu lhe dou a palavra, entendeu? Então, eu quero, né, é muito interessante, né, estar com todo esse pessoal do Brasil inteiro aqui presente, então isso é muito gratificante. Aí, só para enfatizar, o polo também serve para isso, viu, Elias? Mas a gente caminha, entendeu? E a gente tenta, óbvio, construir um curso de qualidade, entendeu? Para todos vocês, né? E uma responsabilidade enorme da gente, né, com a formação de todos, entendeu? A Jaque Alves levantou a mão, gostaria de falar, antes que eu dê continuidade aqui. Jaque, ela saiu. Não? Oi. Oi, minha filha. Obrigada pela oportunidade. A minha dúvida era também que nem a de Elias, só que já foi sanada. Já? Porque quando a gente começou, a gente não entendia porque, assim, se a gente passa num polo, a minha turma é daquele polo, ou seja, se eu passei de Martins, minha turma é de Martins. Na época, a gente aproveitou o chat, né, do Moodle para criar o grupo do polo de Martins. E depois a gente descobriu que não somos uma turma. E isso, a gente foi entrando em desespero, porque a gente não sabe mexer no Moodle. Aí ficou, meu Deus, eu passei mais de uma semana para descobrir minha turma. E aí, quando a gente conseguiu uns ali aos outros tentar se encaixar e buscar saber qual é a sua turma, foi um bololô danado. E aí um dizia, tem atividade, o outro dizia, a gente não sabe cadê a atividade. Que atividade? Que fora? Como respondo o fórum? E aí ficou aquela coisa, é inegável o quanto a UFESA de excelência, mas, meu Deus, as primeiras semanas foram um verdadeiro desespero. Foi o pânico, né? Porque a gente não sabia mexer, a gente não sabia fazer as coisas. E, assim, graças a Deus, com pouco tempo o Kézia chegou, que foi minha tutora, e tranquilizou, e a gente se acalmou. Só que eu tenho amigas que estão em outras turmas que isso não aconteceu, sabe? Aí eu vejo ela, assim, desesperada, porque não consegue falar com a tutora, tipo... Teve uma atividade que era para mandar um vídeo. Eu tentei mandar pela plataforma, não consegui de jeito maneira. Aí falei com o Kézia, ela resolveu. Só que minha amiga, a tutora dela, não tem conversa, sabe? Não tem conversa. Se quiser, é por e-mail. Tipo assim, eu tentei também por e-mail, também não consegui. Às vezes eu sinto que é meio que uma falta de diálogo. Tipo assim, por favor, Davi, eu não estou conseguindo enviar aqui. Tem como eu mandar de outra forma? Você poderia me ajudar? Mas a partir do momento que eu digo, você tem que fazer isso aqui desse jeito aqui. Se você não fizer, não tem jeito. Isso faz as pessoas desistirem. E isso faz as pessoas saírem falando de uma universidade de excelência como a UFESA. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu olho assim para a especialização, gente, é a UFESA, é a UFESA. Só que está falhando nessa ligação assim, eu preciso de ajuda. Existem pessoas que precisam de ajuda, sabe?
Mas nem todo mundo está tendo apoio que, graças a Deus, que você está me dando. Então, assim, muitas das vezes, quando alguém de outra escola vem falar comigo, se eu puder, eu ajudo, porque um dia eu estive naquele lugar. Só que, às vezes, eu sinto falta que, tipo assim, quando a gente tem aula daquela disciplina tal, 12, 15 alunos, aí alguém sempre diz assim, teve aula? Teve, mas foi não sabe, a gente literalmente não sabe quando tem e perde. E, gente, as aulas são tão boas. Queria que todo mundo tivesse essa oportunidade, mas a maioria das pessoas nem sabem que tem, porque não sabem mexer na plataforma. E, assim, foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu faço, gente, é um padrão totalmente de excelência, uma coisa simples que poderia ser resolvida, não está acontecendo. E eu fico assim, mal por elas, porque quando assim, eu estou com vontade de desistir, eu digo, não desista não, peça ajuda a um, a outro, que assim você vai levando. Mas é triste, porque você perder uma oportunidade como essa, porque não teve auxílio. E era isso que eu queria falar. E desculpa se não agradou, mas isso me incomoda, porque eu não quero que ninguém desista. Não. Só um minutinho, viu? Benedita, daqui a pouco eu lhe passo a palavra, e o professor Nath Neres também eu passo a palavra, tá, gente? Só um minutinho. Gente, é porque é o seguinte, ó. Primeiro a gente tem que compreender, e aí realmente eu vou ser assim, se eu for um pouco assim, vamos dizer, professor Davi, você está sendo também assim muito indelicado, né? Mas eu vou dizer o seguinte, tá, gente? Ó, você se propõe a fazer um curso à distância, certo? Então, você sabe que um curso à distância, ele tem, por exemplo, ele vai usar uma plataforma de ensino. Se você não sabe, mas eu já estou lhe dizendo que é assim que funciona. E pressupõe-se, entendeu? Que você, na verdade, já que você escolheu fazer o curso à distância, você tenha um mínimo, né, de capacidade de manusear plataformas de ensino, entendeu? Eu sei que tem muita gente que não conhece, eu sei que é uma experiência nova para todo mundo, entendeu? Mas uma coisa, gente, a gente precisa deixar claro, entendeu? O curso não é um curso da plataforma Moodle. O curso é um curso de atendimento educacional especializado, entendeu? Então, na verdade, os nossos conteúdos são voltados para formar vocês, para vocês trabalharem nas salas de recurso multifuncional, e não para que vocês aprendam a mexer na plataforma. Então, a gente já pressupõe, na verdade, não é que se pressuponha, mas aí, na verdade, eu, por exemplo, pressupõe-se que vocês devem ter um conhecimento mínimo, entendeu? Porque, vejam, a plataforma Moodle, por que a gente usa ela? Primeiro, porque ela é gratuita. Então, todas as universidades federais ou usam plataformas próprias que desenvolveram, como, por exemplo, no Ceará, a gente tem uma plataforma diferente, lá eles não usam a plataforma Moodle, né? Eles mesmos desenvolveram uma plataforma lá na UFC, tá? Mas a grande maioria, ou boa parte das universidades públicas, usam a plataforma Moodle porque ela é um software livre, entendeu? Então, consequentemente, a gente não tem aquele gasto financeiro, aquele ônus financeiro. E o segundo motivo para a gente usar essa plataforma é porque ela é muito interativa, tá? Então, veja, ela não é difícil de ser manuseada, ela não é difícil de ser utilizada, entendeu? Eu sei que muitos de vocês ficam desesperados no primeiro momento, mas veja, são questões muito simples, né? De você mexer na plataforma, conhecer um pouco a plataforma e descobrir, por exemplo, teve muita gente que me perguntou, professor, qual é a minha turma? Gente, mas não era difícil achar a turma de vocês na própria plataforma. Bastava você ir em participantes. Logo no início, né, tem uns links superiores, assim, entendeu? Na aba da plataforma. Daqui a pouco eu vou aqui colocar a plataforma para vocês. Quando vocês clicam em participantes e procuram o nome de vocês, vocês achavam a turma de vocês, entendeu? Assim, o grande problema, né, e a gente vê esse problema em todas as turmas, tá? A gente está tentando ver como é que a gente desenvolve, resolve o problema. Por exemplo, lá no NEAD, a gente fornece um curso de Moodle. É o curso de Moodle em ação, entendeu? Esse curso é ofertado, entendeu? 200 vagas por ano. 100 vagas no primeiro semestre e 100 vagas no segundo. Eu vou até, acho que, aumentar o número de vagas. Vou colocar 150, 200 vagas no primeiro semestre e 200 vagas no segundo semestre. E esse curso de Moodle é voltado para que você conheça a plataforma, você mexa na plataforma, aprenda a gerenciar a plataforma, entendeu? E aí é um curso voltado exclusivamente para o Moodle, entendeu? Então, quando a gente oferta um curso à distância, tá? A gente tenta fazer esse encontro aqui logo no começo.
mas às vezes a gente não consegue, por causa das demandas, por causa de inúmeras questões, entendeu? A logística e outros problemas todos, né, que vocês possam imaginar. Então, essa reunião que a gente está fazendo era para ter sido feita lá no começo, na primeira, na segunda semana de aula. Só que foi impossível, entendeu? Eu falei que o professor Ramos foi um negócio assim meio complicado, porque por inúmeros problemas. Aí a gente está fazendo agora, entendeu? Sim, estão tudo sendo gravado, viu, gente? Essas aulas também ficam gravadas. Depois eu explico melhor para ver como é que a gente faz, entendeu? E aí a gente tem essa questão de a gente pressupor que os nossos alunos que procuram a educação à distância tenham um mínimo, né, de manuseio, de poder manusear, né, a plataforma. Entendeu? Eu vou passar aqui rapidamente, viu, Henderson? Depois eu lhe dou a palavra. Vou aqui passar para o professor Nath Neves, né, que levantou a mão primeiro. Professor Nath, por favor. Você está me ouvindo, meu querido? E depois a Benedita. Eu acho que o professor Nath não está me ouvindo. Benedita, você está me escutando, minha querida? Benedita Olá, Lidiane. boa noite. Pronto, Me boa ouve? noite. Sim, minha querida, pode falar. Professor, é só para comunicar que eu não vou conseguir ficar até o final devido ter uma aula, tá bom? Sem problemas, a gente está gravando essa reunião e ela vai ficar na sala da coordenação. Ah, tá ótimo. E a outra dúvida, é mais uma dúvida futura, mas vai que não tenhamos mais um encontro assim. Quanto ao nosso orientador, será depois escolhido? Teremos uma reunião em janeiro, entendeu? Sobre os processos de orientação. Logo no começo de janeiro, ou no final de janeiro. Já está agendada essa reunião, entendeu? No começo de janeiro, do dia 15 de janeiro em diante, a gente vai marcar uma outra reunião, entendeu? Aí eu vou falar sobre orientação, sobre TCC e outras questões mais, entendeu? Tá certo. Professora, uma terceira. O acesso ao CIGA tem um link de orientação no Moodle, né? Tem. Não, você está falando para acessar o CIGA? O CIGA, que eu já tentei, mas não consegui, mas possa ser que eu tenha feito algum equívoco e por esse motivo não consegui, entende? Na página do NEAD, você encontra o passo a passo para acessar, entendeu? Eu vou até deixar o link aqui para você acessar as instruções para acessar o CIGA, entendeu? Tá bom. Na página do NEAD você encontra isso, aí eu vou só deixar o link aqui rapidamente, entendeu? Tá. Obrigada. Ok? Então, vejam, ó. Gente, com esse link aqui, vocês acessam esse link, tá? Esse link aqui, eu vou até fixar o link aqui, tá? Podem acessar esse link. Lá nesse link, ele tem a instrução ou como você faz para acessar o CIGA, entendeu? Que é de suma importância, entendeu? Acesso ao CIGA. Aí tem lá orientações de cadastro, tá ok? Tá? Dúvidas? Aí podem também entrar em contato com o pessoal do NEAD, né, pelos e-mails que eu coloquei aqui anteriormente, eu vou colocar de novo, tá? Que aí vocês podem tirar todas as dúvidas, mas na página do NEAD tem as informações do cadastro do CIGA. Dúvidas, podem entrar em contato pelo e-mail do atendimento, tá ok? Antes de passar a palavra, professor Hamilton, o senhor queria falar também? Só para reforçar o que você estava colocando, Davi, e destacar alguns pontos importantes para a turma, toda turma, todo aluno que já vem de outros cursos em educação à distância, chega aqui nesse e não tem dificuldade, porque já conhece o Moodle ou já conhece outras plataformas semelhantes, se adapta rapidamente, vida que segue. Quem nunca fez atividade, curso em educação à distância, quem nunca viu Moodle antes, tem uma dificuldade inicial, estranha, fica sem entender, sem achar as coisas, não só vocês, mas todas as turmas. Dessa turma de especialização, dos cursos de graduação em educação à distância, o pessoal estranha inicialmente o Moodle, não conhece, porque ele não é parecido com outras coisas que você costuma usar, mas ele não é complicado por si só. É interessante que vocês mexam, mas mexam muito. Se habituem regularmente, várias vezes por semana, tá entrando no Moodle, mexendo, clica num canto, no outro, um linkzinho, um ícone que você não viu antes, presta atenção, aí descobre agora.
Está com outras dúvidas? No próprio YouTube tem vários vídeos sobre manuseio do Moodle, que é uma plataforma muito utilizada, muito conhecida. Então, mexa, pesquise. Cada disciplina, cada semana, ela só vai sendo liberada na medida que a semana inicia, com as atividades, com o conteúdo respectivo para aquela semana. As próximas semanas não ficam liberadas para que você não vá atropelando as coisas, não vá se enrolando com outras atividades. Abriu o Moodle, começou a disciplina agora, tem essa primeira semana para você trabalhar. As outras já estão prontas, o professor já elaborou há mais de um mês, mas está lá oculto para não misturar as coisas. Então, é tudo uma questão de, essencialmente, você não perca essa oportunidade. É um curso numa temática extremamente relevante, extremamente atual. É um curso completamente à distância. Você não precisa se deslocar, sair da sua casa, do seu horário. Você faz as atividades no seu ritmo, no seu horário, no dia e hora que mais conveniente para você. Como o professor Davi disse, é gratuito. O certificado é de uma universidade pública, federal, uma universidade que tem o seu nome. E é essencial que quem não teve experiência de educação à distância antes, perceba que é outra lógica. A educação à distância não é semelhante com a educação tradicional presencial. Vocês citaram em alguns momentos aqui a aula que tem a professora. Aquilo ali não é aula, gente. Aquilo ali é um encontro para tirar dúvidas, um encontro para conversar com o professor, com os tutores. Acontece semanalmente. Cada professor define lá seu dia e horário, e regularmente ele segue esse horário e disponibiliza uma hora lá para estar conversando com a turma, com quem quiser, sobre a atividade da semana, não está entendendo, ou o que foi lido dos textos, do que foi estudado, conversar com o professor. E tudo aquilo fica disponível para vocês. E só para finalizar esse momento, essa minha fala, nossos tutores, nós junta tutores, professores e alunos, quase 400 pessoas. É muita gente. E cada um com seu ritmo, cada um com suas experiências, cada um com sua bagagem, seu percurso, seu jeito de trabalhar, com casos que o santo não bate. A gente sabe, tem que não dá. Mas os nossos tutores, eu vou botar a mão no fogo por eles, são tutores experientes. Estão trabalhando com a gente as várias turmas. Nós temos o nosso grupo, nós temos o nosso contato, o nosso momento ali interno nosso para debate, para discussão, para acompanhamento, para ver só como é que está a turma, como é que está ali, como é que está tendo problemas. E manter esse acompanhamento de vocês. Não é fácil esse começo, mas não desistam. Melhor. Boa noite. Só um minutinho, né? A professora Nath, né? Pronto, vá, minha querida, é você mesmo. Diga. Sim, uma parte até já foi falada, que foi sobre a questão da comunicação, porque até na última atividade da disciplina de tecnologia assistiva, a gente teve uma dificuldade na atividade do vídeo, porque cobraram alguns parâmetros que era para ser desenvolvido no vídeo, mas quando foi para enviar, a quantidade de mega era muito baixa. Então, a gente teve muita dificuldade para comprimir e enviar. E aí, eu principalmente, eu tentei entrar em contato com a tutora, ela respondeu, mas eu percebi a dificuldade da comunicação da tutora com a professora da disciplina, porque ela não conseguiu resolver e não conseguiu também se comunicar com a professora para poder resolver a situação. E aí acabou que fechou, eu perdi o prazo, aí eu tive que tentar entrar em contato com a universidade, não conseguia, mandei e-mail para a coordenação, os e-mails que tinham lá nas perguntas rápidas, né? Nenhum me respondeu, aí eu falei de novo com a tutora, ela não podia também me responder, aí foi assim muito complicado, porque não houve uma comunicação para poder... Aí o último recurso que eu usei foi fazer comentários no envio da postagem do vídeo,
foi que aí finalmente viram e resolveram a situação. Ainda bem que resolveram, não é não, minha querida? Pois é, mas assim, Pois é. deixou não só eu, acho que mais muitos outros alunos aflitos também pela falta de comunicação entre tutor e professor, né? E é complicado. Eu sei, por exemplo, assim, é um dos problemas da educação à distância, né? E aí a gente tem que ter um pouco também de paciência, entendeu? Diferentemente da educação presencial, quando você chega na sala, você tem um contato direto com o professor e a comunicação direta é efetiva, né? Com a educação à distância, a gente depende, né, da parafernália dos computadores, da parafernália, né, da internet, e não só isso, né? Às vezes, por exemplo, o tempo das pessoas, né, às vezes não existe uma sincronia, vamos dizer assim, e causa muitos conflitos, muitos ruídos, e aí tem os telefones sem fio, aí pronto, aí, meu amigo, Mas, Deus por nos exemplo, acuda. o e-mail que Sim. estava lá, né, nunca foi respondido, nunca Qual me é o responderam. e-mail que você mandou, minha querida? Eram 2 e-mails, que um estava acho que era Davi, acho que era você, Eu e não outro, digo uma coisa dessa, acho que não. era, tinha 2 e-mails, eu acho que era Davi e tinha outro lá, mas eu enviei no outro, não no seu, eu enviei na segunda opção que tinha, e aí nunca Você tá falando, responderam. foi esse daqui do atendimento que eu acabei de colocar? Não, não tinha nenhum desses Não? 2 lá nas perguntas rápidas, não. Pois é. E Mas faça o seguinte. essa aula síncrona também, que a gente, pelo menos eu fiquei assim, sem entender em qual parte do Moodle, porque eu já revirei ele todo, né, para tentar saber onde é que fica. Não, mas eu. Pronto, vamos fazer o seguinte: você me manda um e-mail, porque eu lhe respondo, pode demorar até 2 dias, mas eu lhe respondo. Aí eu vou tentar ver, entendeu? E tentar resolver. Pode ser? E aí a gente tenta ver o que a gente pode fazer, entendeu? Ok? Certo? Certo. Pronto, obrigado. Luiz, meu querido, Luiz Batista, você também está com a mão levantada, depois eu passo a mão. Só um minutinho, Luiz. Aí depois eu passo para a Bruna e depois para a Hanna. Luiz, meu querido, diga. Opa, gente, boa noite, tudo bem? Assim, eu tô tendo uma experiência legal, eu sei que a ideia aqui não é ficar fornecendo feedback, né? Mas eu nunca fiz nada em curso EAD, eu tenho uma certa praticidade em resolver coisas tecnológicas. Minha tutora, a gente não fez grupo do WhatsApp, mas assim, a comunicação com ela é muito boa pelo chat, pelo menos o que eu tô tendo de contato. E eu acho que o principal ponto é você ter um tempinho para ficar explorando a plataforma, que é o que eu, assim, sou muito curioso e todo tempo eu ficava olhando, vou tentar entender, vou tentar entender. Mas realmente, assim, apesar de ter uma facilidade, talvez, fica como sugestão, né? Um primeiro dia de aula a gente disponibilizasse um link, professor. De alguém fazendo um tutorial. Não, esse aqui é a sala X, as aulas ficam disponíveis aqui, as turmas ficam disponíveis aqui. Um mini tutorial só da nossa plataforma em si, sabe? Acho que talvez ajudaria os próximos estudantes. Se quiser, até posso ajudar nesse aspecto, se caso necessário. E Interessante essa ideia, viu, Luiz? aí ficaria legal, sabe? Não precisa nem ser tutor, mas seria coisa rápida também de se fazer. Na verdade, eu posso pedir para a minha equipe da configuração do Moodle fazer, entendeu? Tá? E por fim, professor, realmente o que a colega falou aí, a questão de assistir às aulas assíncronas fica um pouco complexo de entender a plataforma. Aí eu acho que talvez esse tutorial supriria essa necessidade. E encerro minha fala nesse sentido também. Ok. E tá muito bom o curso. Obrigado aí pela oportunidade, né? Sim. Grato, viu? Grato não pela não, deixa aí, não tem mais balão, não. Eu já lhe dei um. Nath, tu fez o teu áudio, Nath? Professora Natália, né? Professora Natália. Obrigado, minha querida. A ideia é muito interessante. Luiz, aí você só abaixa a mão se você não tiver mais dúvidas, por favor, viu, meu querido? Fazer um tutorial sobre o início, né? Do uso da plataforma. Isso aí eu achei interessante, isso aí eu acho que é legal, acho que é uma ideia boa da gente colocar em prática e colocar para os outros cursos, né, para as outras demandas que vão vir futuramente, entendeu? Essa ideia é boa. Bruna, minha querida, você levantou a mão, por favor, Bruna, antes da gente dar continuidade. Boa noite, turma. Boa noite. Professor,
eu também vou ter que falar, né, que eu tive uma dificuldade com a plataforma. No Sim. sentido da comunicação mesmo, que é o que o pessoal, alguns estão falando, né? Eu já faço alguns cursos, já uso a plataforma desde que surgiu a pandemia, mas sempre tem algo novo. E aí, qual foi o meu problema? Eu fiz os trabalhos, consegui acessar, mas não consegui enviar. Eu peço desculpa se eu estiver cansando um pouco, é porque eu estou aguentada, tá vendo? Não, tranquilo, tranquilo. E aí, eu tentei entrar em contato com a tutora, não consegui no chat, mas tinha uns e-mails lá disponíveis. Então, eu peguei aquele e-mail, mandei mensagem, pensei que fosse minha internet ou aparelho, mas eu troquei, fui para outros lugares e mesmo assim não consegui enviar. Então, eu só consegui falar com a tutora ontem, porque eu recebi nota 0 em tudo, porque eu não consegui enviar os trabalhos, e aí eu consegui mandar mensagem no chat, porque apareceu ela no chat. Aí teve essa questão, né? Nos cursos que eu participo, não tem essa questão de grupo de WhatsApp também. Tem os estudantes que fazem trabalho em grupo, então tem o próprio grupo, mas a tutora não disponibilizou. Porém, o chat fica disponível. O chat, e não é nem o chat, o fórum. Então, sempre tem uma mensagem dela, porque ali naquela mensagem a gente pode estar comentando que, de acordo, né, com a disponibilidade, ela vai respondendo. E outra coisa que tem, que pode ser uma sugestão também, é que de 15 em 15, ela abre 15 em 15 ou em mês em mês, ela abre uma chamada no Meet para quem está com essas dificuldades, né? Hoje em dia a gente nem utiliza tanto, mas no início teve isso. E eu pensei, porque tanto curso que eu uso, que eu pensei que nesse nosso tinha alguém ensinando como é que entrava no Moodle. Eu não sei se eu estou enganada, mas tinha algo assim, não sei se foi um PDF, um e-mail, não sei se foi uma aula que o senhor fez também, que explicou um pouquinho, mas a sugestão de Luiz é interessante também. Aí o que é que eu faço agora, né? Porque eu já estava para desistir do curso, porque eu não estava conseguindo ter resposta nenhuma. Mas não Obrigada. desista, não. Pronto. Mais alguma dúvida? Se você não tiver, pode baixar a mão, por favor, viu, Bruna? Bem, Bruna, assim, a questão da comunicação é uma questão que realmente é muito preocupante. E eu, como coordenador, a gente tenta, ao máximo, fazer com que ela seja mais efetiva possível, né? Então, a gente tem reuniões com os coordenadores, a gente tem reuniões com os professores, justamente para tentar ver, né, essa possibilidade de aumentar, né, e melhorar essa comunicação. Nem sempre a gente consegue, entendeu? E a gente, óbvio, né, como eu falei anteriormente, a gente também preza muito, né, pela ideia, né, de que vocês, por exemplo, se tornem mais autônomos com a plataforma, entendeu? Porque a educação à distância, ela tem uma característica muito forte, que é a característica da autonomia do aluno, entendeu? Ou seja, né, como o Luiz colocou aqui anteriormente, né, você, por exemplo, disponibilizar um tempo para mexer na plataforma, para se ambientar, para conhecer, para fuçar, entendeu? Isso é de suma importância, tá? Eu vou até dar algumas dicas, eu vou dar uma dica para vocês aqui, entendeu? De como vocês podem anexar os arquivos, né? Não simplesmente, né, tentando carregar o arquivo, porque muitas vezes ocorre o quê? Ocorre do cache da página, está cheio, e aí você, por exemplo, tenta carregar um arquivo, aí ele fica carregando e nunca carrega. Mas isso é um problema de cache, entendeu? Da página. Você teria que limpar o cache e fazer todo o procedimento novamente. Para aquelas pessoas que não sabem fazer isso, que aí também é mais complicado, eu vou dar uma dica para que vocês arrastem os arquivos para dentro do Moodle. E aí vocês resolvem o problema, entendeu? Daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração, né, e eu espero que facilite a vida de todos, entendeu? Quando você faz esse arrasto, né, dos arquivos, pode ser qualquer arquivo, resolve, entendeu, os problemas, tá? E aí vocês não ficam com aquele problema de ficar carregando e nunca carrega.
Aí eu vou tentar demonstrar para vocês daqui a pouco, entendeu? Hanna, por favor, você está com a mão levantada há um bom tempo. Boa noite. Boa noite. Professor, foi só uma questão que aconteceu, e pelo que eu percebi, não é só comigo, nessa questão, que foi, eu senti falta de feedbacks das atividades, porque, por exemplo, teve uma atividade que a gente teve que era uma resposta pessoal e eu tirei uma nota baixa, aí eu fiquei sem entender, né? E eu fui questionar e eu não recebi nenhum retorno do porquê aquela nota, para que em uma outra atividade eu pudesse melhorar. Então, assim, seria interessante que nas atividades que faltou algo, que não contemplou algo, a gente recebesse um feedback para que a gente pudesse melhorar em umas próximas. Excelente. Na verdade, a gente pede que todos os tutores e professores deem feedbacks aos alunos, entendeu? Isso, na verdade, é de praxe, entendeu? Quando o tutor não faz isso, toda reunião pedagógica que a gente faz uma reunião, entendeu? Antes do início de cada disciplina, entendeu? E eu friso, o professor Hamilton também frisa, entendeu? Que é importante você dar o feedback para o aluno. Não basta simplesmente colocar uma nota lá e não falar absolutamente nada, porque você, ou como você, avaliou o aluno, entendeu? Então, isso é muito complicado. Então, a gente vai cobrar, entendeu, dos tutores, cobrar dos professores esse feedback. Ok, Hanna? Pode deixar que a gente vai tentar ver como é que a gente pode resolver, certo? Ok? Gente, mais alguma dúvida inicial, só para eu dar continuidade aqui? Alguma questão? Tá? Então, rapidamente, voltando, tá? Vejo, tá? Como eu estava falando anteriormente, eu peço que vocês acessem também ao SIGA. É importante que vocês acessem o SIGA, que é a nossa outra plataforma de ensino de suma importância, tá? E aqui, né, eu vou rapidamente projetar aqui o Moodle para a gente fazer algumas explicações. Diga, Raquel, minha querida. Raquel, você levantou a mão? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Eu entrei no curso também e ficou um pouco confuso, apesar de eu ter participado de outros cursos EAD e ter usado o Moodle, né, em um deles. Mas tem umas ferramentas diferentes do Moodle que eu usei no Instituto Federal aqui do Ceará, eu sou do Ceará. E em relação a essa questão das aulas, eu também vi lá webconferência, mas eu fiquei procurando os links, fiquei procurando e não encontrei lá dentro, né? E outra coisa que eu gostaria de saber, se tem alguma avaliação no final de cada disciplina. Porque Raquel, uma avaliação geral da disciplina? Sim, porque assim, eu fiz um curso, agora recente, terminei já esse ano pela UFP. E aí, no final de cada disciplina, a gente fazia uma avaliação. Também era totalmente online, tinha as aulas, a cada 15 dias nós tínhamos aula pelo canal do YouTube, mas era colocado o link para a gente, e eles estavam sempre divulgando o card, os tutores nos grupos também. Outra coisa também que eu achei diferente foi que não teve a criação de um grupo, pelo menos eu vim saber do grupo essa semana, porque um colega comentou no fórum Tira Dúvidas, né? E aí, quando eu fiz esse na UFP, a primeira coisa que fizeram foi os grupos de WhatsApp de cada turma, né, de cada polo. E lá nos grupos, a tutora ela ficava informando, né, lembrando a gente e tudo. E aí eu senti muita dificuldade nesse agora, porque eu não tive acesso, não sei se foi criado pela tutora, quem foi que criou o grupo, eu sei que eu fiquei sabendo do grupo essa semana, pedi o colega, né, para me passar o link, ele me passou o link, me adicionou, eu entrei no grupo. Aí, são essas duas questões que eu gostaria de saber, se a gente vai ter alguma avaliação no final de cada disciplina, certo? E como é que eu faço para ter acesso a essas aulas, nessas webconferências, porque eu vi lá que tem, mas eu não vi como é que eu faço para acessar. E aí você falou também que fica gravada, enfim, eu não vi. Certo. Vamos lá. As avaliações, Raquel, elas são feitas ao longo da disciplina. Não tem uma avaliação final na disciplina. A gente tem o quê? Atividades que são desenvolvidas a cada semana, entendeu? Ao longo da disciplina, e essas atividades, elas compõem a nota, tá?
que é um conjunto de atividades, e aí o somatório, média aritmética, né? Na verdade, o somatório das notas e média aritmética, você teria uma nota final. Não tem uma avaliação final por disciplina, entendeu? Óbvio que cada metodologia de trabalho é desenvolvida pelo professor, e o professor tem autonomia de desenvolver os seus trabalhos, entendeu? Então, o professor ele tem autonomia para isso, ok? A gente, por exemplo, a gente auxilia o professor, a gente vamos dizer assim, a gente não interfere, né? A gente entra numa comunicação consensual com o professor quando tem algum problema muito grave, né? E metodologicamente falando, e aí a gente identifica por causa da modalidade de educação à distância, e aí a gente entra em consenso com o professor, conversa com ele, e, né, a gente chega num denominador comum. Mas a gente não tem, a gente não interfere, a coordenação não interfere na cátedra do professor. O professor ele tem autonomia, ok? E, então, a princípio, a gente não tem essa modalidade, o modelo de avaliação final, mas o professor ele trabalha, entendeu? Da forma como ele acha mais adequado, entendeu? E o que é que acontece? Isso deve ser apresentado logo na primeira semana, nos primeiros dias ou no primeiro dia de aula. Ou também deve constar no guia da disciplina, porque a gente tem um guia da disciplina, e toda disciplina que vocês entram, vocês têm um guia da disciplina, e você baixando o guia, você tem o passo a passo. Ana Karine, minha querida, tu tem como desligar teu áudio, colocar o teu áudio no mudo. Ana, Sim, só. Obrigado. Viu, gente? Viu, Raquel? Então, a gente não tem. Segunda questão, os grupos de WhatsApp. Né? Todo mundo, grupo de WhatsApp. Gente, grupo de WhatsApp não é algo institucional, entendeu? E nunca vai ser algo institucional. Tá? Então, a gente não, né, obrigatoriamente, não trabalhamos com grupo de WhatsApp. Eu não concordo, eu discordo completamente. Institucionalizado é a plataforma Moodle e o Cigar, entendeu? Por quê? Porque lá a gente consegue, está tudo registrado, lá está tudo formalmente institucionalizado, tá? Outras instituições podem trabalhar do jeito que elas quiserem, entendeu? Eu não concordo com o trabalho, entendeu? Por grupos de WhatsApp. O WhatsApp, gente, é uma ferramenta muito interessante, tá? De comunicação, ela serve realmente para a gente se comunicar de forma, vamos dizer assim, bastante efetiva, tá? Eu não condeno o aplicativo, não condeno, entendeu? É um tipo de rede social, sei lá, que diabo é aquilo lá, entendeu? Mas eu não gosto de trabalhar com WhatsApp, com grupos de WhatsApp. Acho muito interessante, né, para você fazer uma comunicação rápida, alguma coisa assim, mas o trabalho tem que ser feito pela plataforma, na plataforma de ensino que vocês devem trabalhar. Sem falar que a educação à distância ela tem um problema, né? Um problema que perpassa todo o processo educacional. Isso também perpassa a educação presencial, entendeu? É os plágios, né? As cópias, é o Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? E o WhatsApp, entendeu? Ele facilita também muito essa realidade, entendeu? E, consequentemente, né, o que passa pelo WhatsApp não passa pela plataforma e não fica registrado, não é institucionalizado, e isso é um problema, entendeu? Então, na verdade, se a gente quer fazer educação séria, de qualidade, a gente tem que começar a pensar nesses pormenores, entendeu? Então, eu na verdade, né, eu já trabalho com educação à distância, acho que 10 anos, entendeu? De coordenação, estou com 3 anos aí, entendeu? Coordenando, né, o sistema aqui na UFESA, e eu sei que não é fácil, é muito complicado, porque falta pessoal, falta recursos financeiros, falta boa vontade de muita gente, né, para a gente poder trabalhar da melhor maneira possível, entendeu? Mas a gente, né, vem avançando, né, enormemente, né, graças ao bom Deus, né? E, consequentemente, né, assim, sobre grupos de WhatsApp, eu deixo os tutores e professores livres, entendeu? Aqueles que quiserem criar, os alunos que quiserem criar, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, entendeu? Lembrem que isso não é institucionalizado, somente isso que é importante, entendeu? Para a gente ter um bom andamento no curso, tá? Então, não tenho problemas com essas questões, entendeu? Mas criar o grupo, né, e ser um processo institucionalizado, a gente não utiliza aí propriamente, entendeu?
ele é uma rede social meio complicada para você fazer os processos de institucionalização. Raquel, mais alguma dúvida, alguma questão? Aí qualquer coisa você pode levantar a mão que eu lhe dou a palavra, entendeu? Não seria só a questão das webconferências, né? Sim, aí eu vou entrar no Moodle agora, entendeu? E vou projetar ele aqui para facilitar para a gente conversar, entendeu? Aí eu falo melhor para vocês, entendeu? Tem alguém com alguma mãozinha levantada? Acho que tem não, né? Pois tá, obrigado. De nada, meu querido, viu? Bem, gente, eu vou projetar aqui rapidamente o Moodle para a gente tirar algumas dúvidas no Moodle, tá? E eu apresentar algumas dicas para vocês, para a gente facilitar e dar os encaminhamentos em relação à nossa reunião, tá? Rapidamente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. Gente, está todo mundo vendo a plataforma Moodle? Entendeu? Está abrindo. Okay. Abriu. Abriu? Obrigado, viu, Emerson? Tá, gente? Gente, como eu sou o gerenciador, administrador, então a minha plataforma é diferente da de vocês em relação, né, aos cursos. Então, observem que eu consigo ver todos os cursos. Então, temos curso de gestão pública, temos o curso do atendimento educacional especializado, a turma de 2025, a turma de 2024. Mais para baixo, temos o curso que vai inaugurar de teoria e prática de alfabetização, né, que ele vai começar ano que vem, é a turma 2026, está prevista para março, né, de 2026. A gente está até com o processo seletivo aberto, né? São 300 vagas, né, para essa especialização de teoria e prática de alfabetização. E aqui vocês, né, observem que eu tenho acesso a toda a plataforma, tá? E eu vou entrar exclusivamente na sala da coordenação. Okay? Então, turma, né, do AEE, turma 2025, sala da coordenação, ok? E aí a gente vai ver o layout, né, da nossa sala da coordenação, né? Não é o mesmo layout do de vocês, porque, como eu disse, eu sou administrador, então eu tenho um outro layout, né? Então, aqui a gente tem o layout da sala da coordenação. Aqui do lado esquerdo, entendeu, da plataforma, a gente tem aqui o geral, né? Observem, conheça a coordenação, né? Eu creio que, se não tiver atualizado, os meninos não atualizaram, mas eu vou atualizar, entendeu? Está aqui o Emerson, entendeu? Então, a gente já está tudo ok. Temos um fórum de notícias, temos o fórum da coordenação. Esse fórum da coordenação foi o que eu falei com vocês anteriormente, né? Eu tento seguir ele ou responder ele o mais efetivamente possível. Às vezes não consigo, porque é muita coisa, às vezes, para fazer, mas aqui eu consegui até responder todo mundo depois de inúmeras questões, né? Futuramente, a gente vai colocar uma pessoa exclusiva, né, nas salas das coordenações para fazer esse trabalho de acompanhamento, tá? Então, a gente vai contratar um tutor específico para fazer isso, porque a demanda está aumentando muito grande e é muito complicado, tá? Voltando aqui ao geral, tá? Vocês vão encontrar, nesse primeiro momento, aberto para vocês ainda, entendeu? Vocês têm o calendário do curso, tá? Completo aqui o calendário do curso, tá? Ok, ó, com todos os professores, disciplinas, início, término, tá? Os tutores que estão trabalhando com a gente, a ementa, né, das disciplinas. Vocês encontram aqui ainda, né, na sala da coordenação, documentos, né, arquivos, né, e documentos do curso, caso vocês precisem de alguma questão, entendeu? Ter acesso a alguma questão. Eu deixei até uma aula inaugural aqui do curso de 2023. Aqui a gente tem o regulamento dos cursos da UFESA, caso vocês tenham alguma dúvida, regulamento dos cursos da UFESA, lato sensu, o regulamento específico do AEE, entendeu? Alguém tem como só fechar o áudio? Obrigado, gente, obrigado. Aqui a gente tem a relação de matrículas dessa turma, tá? E aí, consequentemente, algumas informações, né, de acesso, né, vocês encontram também aqui na coordenação. Uma coisa importante que ainda está aberto para vocês é o formulário de aproveitamento de disciplinas, tá? Então, só para fazer uma ênfase aqui, o formulário ainda está aberto, vai estar aberto até o dia 30 de novembro de 2025, tá? É só vocês seguirem os passo a passos que constam aqui para fazer a solicitação de aproveitamento de disciplinas, tá? Muitos estão perguntando no chat, né? E o professor, e o aproveitamento de disciplina que eu fiz, eu solicitei no começo, né, de agosto, setembro. Bem, gente, não se preocupem,
que esses aproveitamentos eles já estão prontos, entendeu? O professor Hamilton já finalizou. Na próxima semana, né, o resultado será encaminhado para vocês, né, o resultado do requerimento e o cadastramento na plataforma SIGA-A. Observem, na plataforma SIGA-A será feito assim que vocês forem sendo matriculados na disciplina, entendeu? As disciplinas, por exemplo, que vocês já estão matriculados na plataforma SIGA-A, entendeu? São as disciplinas... Ó, o SIGA-A voltou, graças a Deus. São as disciplinas, vamos lá, vocês estão matriculados já em educação à distância e tecnologias assistivas, estão matriculados na disciplina de atendimento educacional especializado, que começou agora dia 6 de outubro, com a professora Fernanda, 6 de outubro, isso, com a professora Fernanda, e vocês estão matriculados na disciplina de deficiência física, que vai começar, entendeu, mais adiante, né? Deixa eu ver aqui o calendário, tá? Essas 3 disciplinas vocês já estão matriculados e vocês conseguem ver no histórico de vocês, tá? Então, vamos lá. Atendimento educacional especializado, vocês estão matriculados, começou dia 6 de outubro. Estão matriculados também em deficiência física, tá? E AEE, que vai ser com a professora Lourdes e começa dia 17 de novembro. Tá? Essas 3 disciplinas iniciais, antes do recesso do final do ano, vocês já estão matriculados e elas já aparecem no histórico de vocês no SIGA-A. Na próxima semana, aqueles que... Rapidinho, Anderson, só um minuto. Aqueles que pediram o aproveitamento, aí os aproveitamentos também já vão aparecer no histórico. Diga, Anderson, meu querido. Pronto, só nessa questão do aproveitamento, quem já pediu, já foi avaliado o processo, próxima semana a gente está dando um andamento. Quem pensa em pedir aproveitamento, eu peço que leia aquelas orientações que estão lá na sala da coordenação, leia com muita atenção, porque alguns pedidos foram indeferidos porque a pessoa não preencheu ou não apresentou os documentos necessários para fazer o aproveitamento. E com documentação incompleta ou faltando informação, não tem como a gente deferir. Então, leia com muita atenção o que tem lá na sala da coordenação sobre essa questão. Pronto. Excelente, viu? Ó, gente, então, já como o professor Hamilton já colocou, entendeu? Se vocês não seguirem, né, as orientações que constam aqui, entendeu? Tá? Essas orientações são tiradas do regulamento da UFESA, ok? Se vocês não seguirem essas orientações, consequentemente, o processo vai ser indeferido. Consequentemente, ele deve dar indefinido, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa seguir essa regulamentação para fazer os processos de aproveitamento, ok? Então, aqueles que estão perguntando sobre aproveitamento, não se preocupem que a gente vai encaminhar a resposta dos requerimentos para vocês, tá, ok? Bem, gente, eu vou falar agora rapidamente, vou dar uma dica de como vocês podem arrastar a documentação, entendeu? Para o Moodle, em vez de vocês ficarem carregando, tá? Eu vou entrar rapidamente aqui em modo de edição, tá? E aí eu vou fazer uma simulação aqui, entendeu? Na configuração, entendeu? Do calendário do curso, tá? Para que vocês possam compreender rapidamente, ok? Então, vejam, eu estou aqui de novo na plataforma, na parte inicial geral, entendeu? Da plataforma, tá? Vou entrar aqui na configuração do calendário, observem, tá? É óbvio que vocês não precisam fazer isso. Quando vocês forem arrastar, né, o arquivo para dentro do Moodle, né, essa parte aqui vocês não precisam, basta vocês entrarem lá nas atividades, entendeu? E fazer e colocar o arquivo lá, entendeu? Eu vou só simular aqui, porque, por exemplo, eu não tenho como... Se eu for criar uma atividade para fazer a simulação, é mais complicado. Aí eu vou entrar aqui pela configuração, que é mais rápido e mais simples, eu acho, de explicar, entendeu? Então, vejam, né? Observem, né, que, geralmente, nos espaços em que você, por exemplo, pode colocar o arquivo, né, tem um espaço assim, semelhante, né? Selecionar o arquivo, né? Geralmente, você, por exemplo, você pode... você pode selecionar o arquivo com essa janela, certo? Geralmente é isso que vocês fazem. Então, eu posso vir aqui, selecionar o arquivo, aí eu encontro o arquivo, seleciono o arquivo, por exemplo, né? Aí eu coloco abrir, o arquivo vem para cá, eu mando enviar este arquivo. Geralmente é o que vocês fazem. Se o cache da página estiver cheio, entendeu? Ele vai ficar rodando,
processando, e ele não vai anexar o arquivo, entendeu? Aí qual é a dica que eu dou para vocês, tá? Vocês devem vir aqui, pegar o arquivo, vejam, tá vendo? Eu peguei o arquivo, ó, e eu consigo arrastar o arquivo dentro, né, da página ou dentro da janela, tá vendo? Estou com o arquivo aqui em PDF, tá? Como é que você faz isso? Você clica em cima do arquivo, com o seu mouse, né, com o cursor, deixa ele pressionado e você consegue manusear o arquivo para colocar numa pasta, por exemplo, ou arrastar entre janelas. Observe, vou arrastar para a janela do Moodle. E eu vou soltar o arquivo justamente no local onde eu quero que ele fique. Tá vendo? Solte o arquivo aqui para enviar. Quando você faz isso, o Moodle faz o processamento, carrega o arquivo. Entendeu? Vejam aqui, ó, relação dos alunos concludentes sem pendências. Foi o arquivo que eu arrastei para dentro, né, vamos dizer, da minha atividade, para dentro do local em que eu poderia anexar, entendeu, o arquivo e outras questões mais. Ok? Então, isso fica como dica, né, para que vocês possam resolver um pouco do problema ou dos problemas relacionados professor, eu estou tentando anexar e não consigo anexar. Ele fica processando e não anexa. Isso acontece por causa do cache da página que está cheio. Mas se você arrastar, entendeu, o arquivo, como eu fiz agora, você consegue, entendeu, anexar o arquivo na atividade sem nenhum problema. Certo? Alguma dúvida, gente? Deixa eu excluir o arquivo aqui, que esse arquivo não é para ficar aqui, entendeu? Rapidamente, e voltar aqui à página inicial do curso. Tá? Ok? E aí eu vou falar um pouco das webconferências, para que vocês possam também se localizar o link para assistir videoaulas ou a aula síncrona que foi gravada. Entendeu? Alguma dúvida assim, inicial em relação a isso? Ou alguém queria, por exemplo, tirar alguma dúvida a mais em relação à plataforma? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem acho que o Marcelino levantou a mão. Diga aí, meu querido, por favor. Marcelino? Marcelino levantou a mão. Bem, rapidamente, aqui tem uma pergunta da Valquíria. O aluno AE precisa estar fazendo a matrícula? Não, gente, tá? A coordenação faz a matrícula automaticamente de vocês, tá, ok? Então não precisa fazer matrícula. Oi, Davi, boa noite. Consegui Diga, meu querido. Marcelino falando. Então, Davi, boa noite, pessoal. Esse problema, eu tenho enfrentado ele, eu sou cego e me utilizo do leitor de telas, tá? Então, quando eu vou encaminhar a atividade, eu não tenho essa opção de arrastar o arquivo e colocar lá, tá? Quando eu anexo o arquivo, ele simplesmente bloqueia o leitor de tela quando eu faço o upload dele, tá? Eu tenho que desligar o leitor de tela para o botão de enviar o arquivo ele ficar acessível, né? Ou seja, é uma coisa que eu, cego, não consigo fazer sozinho. Eu sempre tenho que pedir apoio para alguém. Aí eu queria até tirar essa dúvida, eu sempre estou em contato com minha tutora, ela é bem prestativa e tudo, mas na iminência disso acontecer e eu ou qualquer outra pessoa não conseguir fazer o upload desse arquivo, né, na data precisa, como é que as pessoas fazem para não ter o prejuízo da atividade? Marcelino, meu querido, aí no seu caso, entendeu? Que é um caso específico, e aí a gente tem um problema por causa da acessibilidade da plataforma, entendeu? A plataforma Moodle é uma plataforma excelente, mas a gente está encontrando algumas dificuldades para aprimorar a plataforma, para deixar ela mais acessível. No seu caso, por exemplo, para resolver esse tipo de problema, entendeu? Então, a gente está trabalhando com o pessoal da configuração, com os nossos operadores, com os nossos programadores, para ver como é que a gente transforma essa plataforma e torna ela mais acessível ainda. Né? Já tivemos algumas dificuldades, porque para deixar ela mais acessível, a gente precisaria comprar algumas licenças de softwares. E aí tem um problema financeiro, aí tem um entrave, tem algumas questões. Tá? No seu caso, especificamente, né, para resolver esse problema, eu vou fazer um link com a sua tutora, né, e firmar um processo de comunicação com ela, para toda vez que você tiver essa dificuldade, a gente encontre uma outra alternativa, entendeu? Por causa da sua especificidade, por causa, entendeu?
Porque certo, assim, de antemão... porque a grande questão porque deixa eu explicar, Marcelino. Existem problemas e problemas, entendeu? Não vamos confundir os problemas, porque senão a gente vai criar outros problemas, entendeu? Sim. Veja. Professor, a atividade fecha às 23h59 do domingo, entendeu? Certo? Às 23h59 do domingo. Professor, eu estou tentando fazer aqui inserir o arquivo. Aí você começou a fazer esse processo, vamos dizer que às 23h10, certo? Aí tem a internet, aí tem o problema do cache, aí tem o problema da página, aí tem o problema que você, vamos dizer assim, não consegue, por exemplo, se habituar ou não se habituou ainda com a plataforma, não sei o quê. Passou das 23h59, você não conseguiu acessar o arquivo. Não conseguiu anexar o arquivo. Né? Sim. Aí, primeira questão que chega até nós, entendeu? Que é muito complicado. Vejam, todas as atividades elas são abertas no primeiro dia da semana. Então, por exemplo, a atividade ela deve ser aberta. Se algum profissional fizer isso, aí sim, aí converse comigo, que aí a gente vai tentar rever a situação, entendeu? Mas o que acontece, entendeu? A atividade da semana ela é aberta na segunda-feira, às 0h, entendeu? Ou seja, exatamente à 00h01, a atividade está aberta na segunda. E fecha no domingo, às 23h59, certo? E aí você tem a semana inteira para fazer o trabalho, fazer a atividade. Professor, mas eu trabalho, não sei o quê. Eu sei como é complicado, a vida é complicada, entendeu? O tempo, gente, o controle do tempo, entendeu? A gente, por exemplo, trabalhar o tempo da gente é um negócio assim muito complicado. Então, por exemplo, no seu caso, você tem uma peculiaridade, entendeu? Você, por exemplo, como é cego e, consequentemente, a plataforma ela não é totalmente acessível a você, entendeu? E aí, toda vez que você vai fazer o procedimento, a coisa, por exemplo, dá errado, a coisa não funciona, entendeu? E aí você precisa de ajuda de alguma pessoa e nem sempre você vai ter essa ajuda, entendeu? E aí, consequentemente, a gente tem que abrir uma exceção para você dentro dessa particularidade. Agora, professor, né? E no meu caso, das 23h10, que eu não... Gente, peraí, você não teve a semana inteira também para fazer atividade? A gente tem que entender algumas questões, gente. A gente precisa... A gente está trabalhando com a educação à distância, entendeu? A educação à distância, o que é importante na educação à distância? Primeiro, a autonomia do aluno. Isso é de suma importância. Vocês precisam, entendeu, se tornarem cada vez mais autônomos e depender cada vez menos de um tutor ou de um professor. Tá? A plataforma, a não ser que a plataforma tenha algum problema de interatividade, aí a gente tem que corrigir a plataforma. E o tutor está sempre ali para fazer o auxílio, para fazer o acompanhamento. O tutor, gente, ele não é para pegar no braço de vocês e fazer com que vocês façam a atividade. Levar vocês para vocês fazerem as atividades. Não é a função do tutor, não é a função da tutoria. Entendeu? A tutoria, na minha cabeça, é muito clara. Entendeu? Para que serve a tutoria, gente? A tutoria, gente, é um acompanhamento. A tutoria é que você está ali, entendeu? Acompanha. Tá? Surgiu uma dúvida muito complicada. O tutor está ali para acompanhar. O tutor não está para responder as questões, o tutor não está para construir atividade para você, o tutor não está para dizer para você, você tem que entrar na plataforma, tá vendo? Está acabando o tempo. Não. Gente, vocês têm que entender que a educação à distância ela precisa de disciplinamento, ela precisa de autodisciplinamento, entendeu? Eu sei dos inúmeros problemas que a gente tem na vida, das inúmeras dificuldades que a gente tem na vida, eu sei disso, entendeu? Não, eu sou humano, como todos nós, como todos vocês, entendeu? Mas só que a gente tem que entender também que para a coisa funcionar, entendeu? Dentro de uma qualidade, dentro de uma especificidade, dentro de um processo de formação de excelência, a gente precisa da responsabilidade de cada um, entendeu? E que cada um, na verdade, eu, tutores, professores, vocês, todos nós, façamos a nossa parte, entendeu? Isso é muito importante, tá? Eu acho que isso é muito interessante, entendeu? Eu concordo, Marcelino, com inúmeras questões, concordo com as dúvidas, concordo com alguns problemas, mas a gente tem que levar em consideração, né, que tem um ritmo, e o ritmo tem que ser cumprido.
É um rito, né? Um rito, né, gente? Eu acho que é interessante isso, a gente conversar sobre essas questões, entendeu? Porque daqui a pouco eu estou que nem o Leandro Carnal, né, dando aula de ética, cruel, viu, bicho? Leandro Carnal, né? O Leandro Carnal, ele teve uma vez, né, que eu estava assistindo uma palestra dele, né? Aí ele incomodado porque os alunos chegavam atrasados. Né? Professor, eu cheguei atrasado por causa do ônibus. Professor, eu cheguei atrasado por causa do meu cachorro. Professor, eu cheguei atrasado por causa da minha mãe. Cheguei atrasado por causa do meu tio. Aí o Leandro Carnal, rapaz, é engraçado, a pessoa nunca admite que chegou atrasado porque foi ela que chegou atrasada. Entendeu? E nunca assume a culpa de que foi ela que chegou atrasada. Gente, o atraso não foi o ônibus. O Leandro Carnal dizendo, né? O atraso não era o ônibus, não foi o cachorro, não foi a sua mãe, foi você que se atrasou, entendeu? E você admite, professor, me desculpe, eu cheguei atrasado, entendeu? E não tem desculpa. É essa que é o fato da situação, entendeu? Então, a responsabilidade a gente tem que levar em consideração. Eu acho, Marcelino, eu não sei se você está me entendendo, ou se o grupo está me entendendo, mas tem algumas questões que a gente precisa também resolver entre a gente, entendeu? Eu, por exemplo, eu acho muito complicado, né? Por exemplo, eu acho que eu estou até respondendo algumas questões aqui que alguns colegas colocaram. Né? Professor, por que não deixa a atividade aberta até segunda-feira? Veja, qual é a diferença, assim, vamos dizer assim, uma diferença enorme. Né? A atividade ela abre na segunda, fecha no domingo. Qual é a diferença de abrir na segunda e fechar na outra segunda? Se você não tiver tempo, se você não se autodisciplinar, eu posso deixar ela aberta durante o mês inteiro, você vai perder a atividade, entendeu? Porque não é a questão, entendeu, propriamente, dela estar aberta umas dias e eu aumentar ela para ficar aberta 8 dias. Não é a diferença. A questão não é propriamente isso, entendeu? É um outro problema, temos outras questões, entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que ver essa situação, entendeu? Que eu acho que é muito fortemente, né? Que isso eu estou dizendo porque eu já estou eu acompanho a terceira turma, né? Eu acompanhei a turma de 2023, acompanhei a de 2024, a de 2025, e é interessante como essas questões se repetem, entendeu? As mesmas questões que vocês estão colocando aqui no chat, a turma de 2023 colocou, a turma de 2024 também, a turma de 2025 também. Olha que coisa interessante, entendeu? Questões assim, por exemplo, professor, porque não deixa aberto até assim, uma questão assim, por exemplo, mas não ficou aberto 7 dias, entendeu? Aí eu vou deixar aberto 7 dias e mais 4 horas. Entendeu? Assim, temos umas questões, entendeu? Que são diferentes. No seu caso, Marcelino, é um caso, entendeu? Diferente por causa da acessibilidade da plataforma, alguma coisa desse tipo. Mas outras questões são mais complicadas, são difíceis, entendeu? A gente tem que ver também, entendeu? A responsabilidade de cada um nesse processo. Rapidamente. Marcelino, você ainda gostaria de falar? Eu só queria aproveitar que eu já estou com o microfone aberto, tá? Sim. E pontuar o que foi pontuado no início por alguns colegas, né? Eu acho que, assim, a gente está fazendo uma especialização que ela tem um contexto muito específico, que é o atendimento educacional especializado, né? E partir da premissa de que todos que estão nesse ambiente estão preparados para estar nessa plataforma, né, vai de encontro com o contexto inclusivo, né, que essa especialização ela propõe. Né? O edital ele não previa vagas para as pessoas com deficiência, né? Eu me candidatei, eu tive que informar essa coordenação que eu era uma pessoa cega, né? Eu tive que me propor a fazer um curso à distância sem saber, né, se eu ia ter acesso a uma plataforma acessível ou não, né? E a questão da acessibilidade, ela não perpassa somente para mim que sou cego, ela perpassa também para os colegas que estão aqui na plataforma, né, que nunca se detiveram a um ambiente como esse, né? Então, assim, só para conscientizar um pouquinho vocês antes, que esse momento ele precisava realmente ter sido, de fato, ter sido colocado antes, ter sido conversado antes, né? Jogar todo mundo de paraquedas numa plataforma como essa, onde alguns nunca nem tiveram contato, é realmente, assim, estranho. A educação à distância, ela tem esse propósito, ela tem isso, ela vem, né, nesse contexto, né? Nós vamos de encontro a esse ambiente, né? Mas esse ambiente ele não é só uma máquina, né? Nós estamos falando do contexto inclusivo, nós estamos falando de pessoas que estão indo procurar essa informação e esse conhecimento, né, Davi? E assim, é preocupante
deixar essas pessoas a ver navios, porque o contexto educacional especializado, ele perpassa por vários caminhos que nós vamos ter à frente, né? E essa especialização por si só, ela não sana a questão da educação inclusiva, né? E deixar essas pessoas assim, nessa ansiedade, nessa forma, né, de presumir de que todos que estão aqui vão saber ou sabem utilizar a plataforma, eu vou ser bem sincero, assim, é bem preocupante, tá? Tentem organizar algum tutorial, alguma coisa autoinstrucional, uma aula inaugural, né? Porque nós somos uma universidade pública federal, é uma especialização financiada pela CAPES, não é uma especialização qualquer, né? E somos pessoas, né? Nós vamos de encontro a crianças, né, que têm transtornos e que precisam ser humanamente compreendidas, né? Nós vamos terminar essa especialização sem saber o que vamos encontrar nas salas de aula, né? Eu acho que essa aproximação nesse contexto do AE, falando da Universidade Federal, que é a UFESA, né, não necessariamente a obrigação do encontro físico, né? Mas eu acho que esse encontro remoto que nós estamos tendo hoje, ele é essencial no início. Tá bom, Davi? Só para deixar aqui minha palavra. Eu concordo imensamente com você e ainda coloco mais questões, entendeu? Porque a gente também tem que entender que a própria coordenação, ela não nasceu na inclusão, não, gente. Nós estamos aprendendo a fazer inclusão. A gente aprende a fazer inclusão todo dia, entendeu? Então, por exemplo, por mais que vocês exijam já um processo altamente inclusivo, talvez ele não aconteça, porque nós também estamos no processo de transformar ou criar a inclusão, entendeu? Então, o que acontece? Né? Tem algumas exigências também por parte dos alunos, né, que, por exemplo, não levam em consideração que a gente também está aprendendo. Eu já dizia Paulo Freire, né? Entendeu? O processo de aprendizagem aqui, Marcelina, ele é mútuo. Entendeu? Eu posso, por exemplo, estar passando meus conhecimentos para você e você está passando seus conhecimentos para mim, entendeu? E a gente está interagindo. A gente, na verdade, como eu disse para vocês, essa reunião era para ter ocorrido bem antes, mas por inúmeros problemas ela não ocorreu, entendeu? E aí os problemas que nós temos na universidade, né, inúmeras questões, né, são os problemas justamente que a gente está aprendendo a fazer inclusão, entendeu? Ninguém nasce fazendo inclusão, não. Ninguém nasce incluído, não. Entendeu? Todos nós nascemos, na verdade, eu acho que é desincluído, na verdade. Né? E aí o que acontece? O que eu estou pedindo para vocês, entendeu? Que, na verdade, é importante também salientar. Você, por exemplo, eu não estou querendo que você já venha para a plataforma totalmente instruído na plataforma Moodle. Agora, por exemplo, eu não posso também deixar de salientar que se a pessoa, por exemplo, não tiver, né, a ação mínima de conhecer a plataforma, a coisa também não vai adiantar, Marcelino. Eu não vou, por exemplo, eu posso fazer o que eu posso, por exemplo, me transformar no giraia. Eu não vou conseguir resolver o problema da pessoa, entendeu? Existem questões e questões nesse processo inclusivo, entendeu? E é justamente isso que a gente está tentando fazer conjuntamente, eu, você, os coordenadores, tutores, os alunos, como todo. Davi, deixa eu só contextualizar uma coisa para a turma também, tá? Gente, eu não estou tendo dificuldade nenhuma com a plataforma, tá? A plataforma, para mim, ela atende o que eu preciso enquanto pessoa cega. Eu consigo entrar dentro de todos os meios, o único que eu não consigo é a tal da webconferência gravada, realmente aí que o pessoal colocou, né? É meio que um mistério para todo mundo, as webconferências gravadas, né? Mas, no mais, com relação ao material do curso, eu estou tendo acesso, a plataforma eu estou tendo acesso, a tutora estou tendo acesso, então, assim, para mim, está tudo funcionando. Eu nunca tinha feito um curso no Moodle e eu tenho pleno acesso. Só o botão de enviar o upload do arquivo é que realmente ele está faltando. Mas, no mais, eu estou tendo uma boa relação, consigo fazer tudo dentro do previsto e tal, enfim. Tá bom, só para o pessoal entender que realmente eu não posso ter ficado subentendido que eu não esteja conseguindo fazer, mas eu estou, tá? Tá bom, obrigado, Marcelino, mais uma vez. Maria de Fátima, acho que você levantou a mão faz um tempo, depois o Elias, rapidamente,
E a gente vai caminhando para o término. Oi, minha querida, tudo bom? Boa noite, gente. Eu vou tirar aqui depois a mãozinha, que agora tudo junto, eu estou no celular aqui meio atrapalhada ainda. Também ocorre com o tutor, Marcelino e demais alunos aí, professores. Eu só vou destacar uma coisa que às vezes chega a mim e deve chegar também a outros colegas. Eu sou a Fátima, tutora da turma I, em primeiro lugar, vou me localizar aqui. Em primeiro lugar, é a questão quando surge, professora, eu pedi a avaliação tal e gostaria, a senhora poderia abrir para mim? Daí vem uma fala do Davi, que há pouco ele destacou. A plataforma, cada um de nós temos um nível de usuário. Então, não conseguimos também, às vezes, visualizar um problema de vocês, como está modelado lá, mas a gente busca, normalmente, auxiliar. E, em relação a abrir disciplina, prorrogar prazos e tal, o que ocorre, gente? Nós somos num número, se eu não estou equivocada, de 11 tutores. Imagina se cada um fosse abrir e fazer a seu modo. Tem uma pessoa com um problema concreto, daqui a pouco perdeu um familiar, está doente e tal. Claro que essas situações a gente sempre manda, olha, fala com a coordenação também, a gente tem uma regra, ok? Mas também para não deixar a pessoa que está sofrendo um momento delicado, a questão, como ocorre com o Marcelino, eu também tenho uma aluna com baixa visão, a Flávia, então a gente busca auxiliar. Marcelino, você trouxe uma ideia que eu que trabalhei anos modelando MyFrame ainda, olha como o cabelo branco identifica que a pessoa requer. É importante o que eu chamava lá outrora o helpdesk, mas tem algo que a fala do Davi, nós que estamos caminhando há tantos anos, seja no presencial, seja na EAD, é a questão também. O que acontece? O novo sempre, tu vai trocar um sistema, mudar qualquer detalhe, as pessoas ficam meio em pânico. Se não é latente aquilo, por dentro tu sente, sabe, uma dificuldade, às vezes, que é difícil a consciência e todo o resto descraquelar. Não é assim da noite para o dia. Então, é um exercício, e é importante, quando vocês dão esse feedback para o Davi, principalmente, professor Hemerson, aqui, nossos coordenadores, e nós, tutores também, que a gente está mudando também, vendo aonde estão nossas falhas, porque é humano, nada que é humano me é estranho também, então é muito importante essa questão. E também essa que, eu te digo tranquilamente, querido, até assim, eu colocando uma estatística, mesmo com todo ali um auxílio, dizendo passo a passo da plataforma, já trabalhei com cursos de especialização, tinham isso, e, na média, de 15% a 20% olham, e olhe lá, tá? Mas isso não quer dizer que não seja relevante, jamais, tá? Então, muito obrigada, mais uma vez. Obrigada a Jéssica ali, que colocou, eu li a escrita dela, muito boa também, Jéssica, tá? E a gente fala... E depois veremos quem matou a Odete Reutemann é a Maria de Fátima. Obrigada, gente. Obrigada, Davi Hemerson. Um abraço, minha querida. Elias, você também levantou a mão? Elias Cruz, entendeu? Na verdade, eu vou ter. Elias? Bem, gente, o Elias levantou a mão, mas aí eu não sei quando ele voltar aqui, a gente abre o áudio para ele, entendeu? Rapidamente, entendeu? Falando aqui. Só um minuto, peraí. Só voltando aqui às webconferências, tá? Rapidamente, eu vou projetar novamente aqui o Moodle,
rápido, e aí depois eu ainda vou conversar com o pessoal da configuração para a gente ver o que a gente pode fazer da melhor maneira possível, entendeu? Muitos disseram que estão tendo problemas de acesso na webconferência, né? Então, eu estou aqui na disciplina da professora Iasca, eu vou voltar aqui rapidamente. Eu creio que todos estejam conseguindo me ver, né? Ver aí a projeção, né, da plataforma Moodle. Então, educação à distância, tecnologias assistivas. Eu venho aqui em webconferência, tá? Acesso o ambiente das webconferências, entro na webconferência da professora Iasca, tá? As webconferências, elas ficam aqui, entendeu? Todas gravadas, tá? E aqui a gente pode ter acesso a elas, reprodução, ok? Tá? Essa, por exemplo, né, vamos dizer aqui, eu cliquei aqui na terceira aula da professora Iasca, entendeu? Aí tudo depende também da internet, tudo depende, entendeu? Da própria plataforma, e aí qualquer coisa eu vou ver. Alguém está falando aí? Que eu não... minutinho, por favor. Pronto. Então, o que acontece? Está conseguindo me ouvir, Remerson? O professor consegue me ouvir? Elias falando. É o Elias. Pronto, Elias, estou conseguindo. Pronto. Diga, Elias. Desculpe interromper, porque automaticamente o sistema configurou e eu tive que voltar aqui para mexer, enfim. Só pedir licença nesse espaço para encerrar aquela discussão inicial. O que o senhor trouxe na sua fala, né, sobre essa importância do investimento que a UFESA faz para formar pessoas para atuarem, né, consequentemente, a gente dá esse retorno para a sociedade enquanto aluno e tal. A minha pergunta para o senhor, para alguém do curso que estiver aí, do nosso curso, né, de AE, quando esse convite vem antes da hora. Por quê? Porque eu acho que vocês sabem que há uma escassez de pessoas preparadas para atuarem nesse dia a dia das escolas. Sou professor de sala comum da educação básica, né, no meu município e em outro município, e em uma dessas escolas eu já recebi um convite para atuar numa sala de AE, que vai ser aberta, inclusive. Eu disse para que não tem nenhuma. E aí vem aquela insegurança, né, de que a gente fazer nesse momento, se estou na minha primeira, concluindo a minha primeira disciplina do curso, e a gente recebe um convite desse mesmo, ele sabendo que você ainda, eu já sou professor do quadro, tudo tranquilo, mas assim, a gente fica com aquela insegurança de assumir um compromisso deste. E eu queria saber o que é que a instituição recomenda. Remerson, alguma ideia, Remerson? Bem, Elias, é o seguinte, deixar o Remerson aqui responder. Remerson, vamos lá, Remerson. Não, Elias, você tem que ver o que é que você tem condições de fazer. Chegam os convites e é interessante a gente ter a maturidade para reconhecer até onde podemos agir, até onde podemos contribuir, sem atropelar, sem trazer algum prejuízo. Porque o que é que acontece geralmente? Quando esse tipo de situação chega, geralmente vem por ordem judicial, por alguma denúncia, ausência, né, nesse processo de inclusão, e aí, digamos que os gestores, eles precisam implementar, né, eles querem dar uma justificativa ali para a justiça e tal, e ficam buscando em seu quadro, e nesse quadro não tem já pessoas preparadas, pessoas com experiência e tal. Então, não é que eu seja tipo o primeiro que aparece, o cara pega pela frente, pelo braço, mas talvez o que tenha uma aproximação, não é, de capacitação, digamos, dessa forma, não querendo romantizar ou minimizar a situação, mas o fato é a escassez mesmo de mão de obra qualificada. Então você já respondeu sua questão. O problema do Elias não é um problema muito fácil, não, viu, Elias? E, na verdade, eu não sei se vocês viram, recentemente saiu uma reportagem tratando justamente sobre o índice de qualificação dos profissionais da educação para trabalhar com inclusão no Brasil. E uma das perguntas que foi feita ao entrevistado era justamente saber, entendeu, em qual momento o Brasil terá, por exemplo, bastantes profissionais, né, qualificados para trabalharem com atendimento educacional especializado e trabalharem com educação inclusiva.
A entrevistada, ela respondeu que o Brasil deve demorar 400 anos para fazer esse processo, entendeu? Para você ver como é que a escassez, né, de pessoas que trabalham, né, com atendimento educacional especializado e educação inclusiva é enorme no país, entendeu? E tanto nos grandes centros como também, entendeu, no interior. Tá? Então, o problema não é um problema urbano, não é um problema rural, é um problema generalizado, entendeu? No Brasil, a gente não tem corpo qualificado, a gente, na verdade, está engateando, né, para fazer com que o processo de inclusão ocorra. A gente tem uma legislação maravilhosa, entendeu? A gente tem um estatuto da pessoa com deficiência, a gente tem, consequentemente, né, cada vez mais leis que são aprovadas, né, fazendo com que essas pessoas ganhem espaço na sociedade, mas a gente não tem uma mão de obra qualificada, pronta, entendeu, para trabalhar, para fazer com que a inclusão ocorra e aconteça. Tanto é que, né, a gente percebe, né, por exemplo, porque essa inclusão, gente, ela não é só da pessoa com necessidade, entendeu? Não é só da pessoa que tem necessidades especiais. Ela é um problema muito mais geral, entendeu? É uma inclusão digital que falta, entendeu? E aí ela implica num processo de uma inclusão maior, é uma inclusão dos meios, dos instrumentos. A gente não tem, né, os instrumentos, as salas de recursos multifuncionais, muitas delas não têm, vamos dizer assim, os materiais necessários, não é completamente equipada como deveria ser, entendeu? Então falta tudo, praticamente tudo. Então, essa é a realidade que a gente está inserido, e é uma realidade que a gente, por exemplo, precisa encarar de frente. Não é fugir dela, entendeu? Não é negar ela, não é deixar de resolver os problemas. Não, entendeu? É saber que ela existe, enfrentar, entendeu? E tentar resolver, óbvio, né? Dentro das nossas limitações e capacidades. Então, por exemplo, a gente oferta um curso desse, que é um curso de extrema importância, mas observe, temos inúmeros problemas aí. O curso não é perfeito, entendeu? Eu acho que nunca vai ser. Entendeu? E eu não busco também a perfeição, eu busco, na verdade, que a gente, por exemplo, possa construir um ambiente educacional, entendeu? Efetivo. Né? A perfeição eu deixo para Deus. Aí, entendeu? A gente é uma outra conversa, entendeu? Então, a gente sempre vai ter falhas, a gente sempre vai errar, mas a gente vai errar tentando acertar, a gente, na verdade, vai errar tentando corrigir, entendeu? E, consequentemente, né, o que vocês sugerem, entendeu? Serve muito para a gente, porque a gente constrói junto. Entendeu? A gente tem que entender que esse processo só funciona na coletividade, entendeu? A gente tem que partir da coletividade e entender que, né, que é na coletividade que a gente pode resolver os problemas. A gente não vai resolver sozinho, a gente não vai resolver com super-homem, a gente não vai resolver, entendeu? Deus não vai cair do céu para resolver os problemas, entendeu? Então, a gente tem que tentar resolver, entendeu? Na nossa sociabilidade. Tá? E aí, consequentemente, né, quando você se depara com uma situação dessa, Elias, né, você tem que ver, por exemplo, que pode acontecer com qualquer um, e é uma decisão muito importante que você tem que tomar, porque você, por exemplo, ainda está, vamos dizer, até na especialização, e não significa que quando você terminar a especialização, você vai estar pronto, não, viu, Elias? É muito importante vocês lembrarem isso. Pronto, ganhei meu certificado. Agora eu sou a pessoa da inclusão. Gente, não funciona assim, entendeu? O problema é mais complicado do que a gente imagina. Porque senão a gente já tinha feito a exclusão no estalar de dedos, gente, entendeu? O processo de inclusão é um processo que vai levar anos, entendeu? Vai levar décadas, tá? Ele não ocorre da noite para o dia, entendeu? Observe, né? A gente, por exemplo, os problemas que foram apresentados aqui, entendeu? Então, é muito complicado, entendeu? E a gente tenta resolver da melhor maneira possível, entendeu? Ô, Feliz, diga. Só mais uma pergunta, por gentileza. Como falei anteriormente, eu sou professor de sala de aula comum e parte das minhas atividades aqui do curso eu já tenho feito com um aluno do espectro autista. Posso ter alguma penalidade com isso, mas antes, assim, eu tenho autorização, eu sempre faço essa consulta, a família sempre peço autorização, formal e informal. Isso implica em alguma coisa, assim, Não, quanto a princípio, juridicamente, né? Você está falando?
também. Eu creio que, por exemplo, óbvio, né, toda a atuação do AEE, ela precisa estar, vamos dizer assim, amparada pela escola. Entendeu? Ela tem que estar amparada pela escola. Pela escola e pelas questões administrativas, pelas questões, entendeu? Relacionadas como um todo. Entendeu? E é claro que, por exemplo, o professor que deveria estar na sala de recurso profissional, ele deveria ser um professor qualificado. Nem sempre acontece isso por causa dessa enorme demanda que a gente tem e o baixo nível de qualificação dos nossos profissionais para a área da educação especial, para a educação inclusiva, para o atendimento educacional especializado. Mas, se tiver a anuência da escola, dos pais, eu creio que não teria problema nenhum. Entendeu? Não ensejaria nenhum tipo de problema. Mas é sempre bom conversar, entendeu? Ver as opiniões, né? Principalmente na escola, para tentar ver a melhor maneira para resolver o problema. Entendeu? Okay? Tudo bem, obrigado. Valeu. Aí, gente, só para finalizar a questão da webconferência, rapidamente, entendeu? Vou aqui projetar novamente, entendeu? Aí a gente depois marca um outro encontro, entendeu? Para resolver outras questões, tá? Então, aqui na webconferência, vocês, por exemplo, reproduzem, né, a aula aqui, a apresentação, entendeu? Algumas podem não demorar um pouco para abrir, entendeu? Ou pode ocorrer, né, de acontecer problema de conexão, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas ela carrega aqui nesse ambiente, eu acho que todo mundo está conseguindo visualizar, entendeu? E, consequentemente, né, é a partir desse link que você tem acesso às aulas gravadas, né? Então, vamos ver se minha internet vai conseguir carregar. Ela carregou 3 vezes anteriormente, né, porque eu fiz um teste aqui. Mas aí, quando eu estou projetando, vamos ver se ela vai, entendeu, me deixar na mão, entendeu? Porque aí é cruel, né? Mas esse processo, entendeu, que é um processo complicado, eu vou conversar com o pessoal da programação, entendeu, do Moodle, para ver se a gente consegue facilitar ele, entendeu? Desdobrar ele dentro de uma outra perspectiva e facilitar o acesso a vocês a essas aulas síncronas, né? Porque você pode ver, aqui no meu computador mesmo, na minha internet, está carregando, e por enquanto, né, a aula ainda não ficou disponível para mim assistir, entendeu? Vou tentar até carregar novamente, entendeu? A primeira aula. Tenta a primeira aula mais curta. Oi, está me ouvindo? Opa, eu acho que o professor Remerson queria falar primeiro. Davi, tenta carregar a primeira aula, que eu acho que ela é mais curta, o arquivo é menor. Eu tentei carregar a primeira, não funcionou. Aí carreguei a terceira 3 vezes, funcionou. Aí eu estou indo nela de novo, agora não está funcionando. Mas eu vou tentar carregar a outra para ver se ela carrega de forma mais rápida, entendeu? Mas só para que vocês entendam, entendeu? É justamente, né, quando você solicita, né, a reprodução, entendeu? E aí ela, pronto, deu certo a aula 3, entendeu? Então, eu vou colocar aqui rapidamente, ela conseguiu carregar. Vocês estão conseguindo ver na tela? E aí eu consigo, depois que eu dou play, aqui embaixo, tá vendo? Tá vendo? Eu tenho acesso à aula completa, entendeu? Agora, é claro que isso aqui depende da internet. Carregou a aula 1 também. Ela vem carregando aqui no final da página, no finalzinho. Vocês estão conseguindo ver? Aí, pronto. Tá vendo? Aqui é a professora Yastra, né, falando. Então, vejo, para carregar a página, né, e ter acesso à reprodução das videoaulas e webconferências, você tem acesso através aqui, né, da reprodução, né, vocês encontram aqui reprodução e apresentação. Aqui são os links que dão acesso à reprodução das aulas. Mas é óbvio, né, a internet ela precisa, né, ter uma certa qualidade, entendeu? Para você ter acesso, e eu consigo ter acesso. Eu consegui abrir 2 aulas, vejam, né? Consegui abrir a aula 1 e a aula 3 da professora Yastra, mas eu vou tentar ver na configuração o que é possível fazer para diminuir, né, vamos dizer assim, os bytes da própria aula e facilitar o carregamento dela, não sei se isso é possível, compactar ela mais, né, para deixar ela mais leve, para vocês conseguirem baixar, né,
e terem acesso à aula, entendeu? Alguma dúvida? Eu vou sair aqui Davi, rapidamente. Marcelino novamente. Diga, Marcelino. Então, para mim, e parece assim, a minha turma, a gente tem um grupo do WhatsApp, né? E aparentemente, para nós, só aparece a primeira aula. As demais, elas não aparecem. Esse é o problema, entendeu? Tem vezes que aparece lá, webconferência, a gente clica e ela não aparece, certo? Aí outra coisa que eu queria aproveitar também, eu não sei qual o sentido, mas para mim aparece um menu em lista, que ele é aberto, webconferência da turma A até a turma, eu não sei quantas turmas tem, né? Assim, mas se a webconferência ela é para todos, por que fazer essa categorização de disponibilização das webconferências? Por que não fica só um link lá para todo mundo assistir, ao invés de colocar em turmas separadas? Na verdade, veja, as turmas que são separadas são para o atendimento exclusivo do tutor, entendeu? Sim. E não para todos, porque, na verdade, justamente para não criar confusão, entendeu? Como são 300 alunos, se a gente abrisse para todo mundo para tirar dúvidas com os vários tutores, ia dar uma confusão generalizada, porque a gente já percebe isso. Então, observe, eu vou projetar aqui novamente, só para que vocês possam ver as webconferências, tá? Deixa eu projetar aqui só para que vocês tenham uma ideia. E aí, vejam, no link webconferências, vocês encontram a webconferência da professora. Então, a webconferência da professora da disciplina é para todo mundo. Todo mundo está cadastrado nessa webconferência. Mas a webconferência da tutora Késia, da tutora Rosiane, da Jubeliane, da Francelisa, da Ana Maria, do Cristiano, da Ana Karina, do Thiago, da Maria de Fátima, da Francileide e da tutora Karine, ela é exclusiva para a turma, justamente para a gente, por exemplo, não pesar, né, a webconferência com os 300 alunos novamente e facilitar, né, que os alunos da turma, que são aproximadamente 28 a 29 alunos, 30 no máximo, possam se aproximar e ter uma comunicação efetiva com o tutor e facilitar o processo de comunicação. É por isso que ela é dividida por turma somente para o acesso e a consulta das tutorias. Né, do compreendi. Tá certo, agora para mim ficou claro. Obrigado. Pronto, de nada, entendeu? E para vocês, para as aulas em geral, vocês entram na webconferência dos professores. Entendeu? Aí você tem acesso a todas as aulas. Aqueles que não estão tendo acesso, como eu estou tendo acesso, aí eu vou verificar se existe um problema de configuração. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho acesso da aula do dia 24, da aula do dia 17 de setembro, da aula do dia 3, da aula do 27 de agosto, né? Que foram as aulas que a professora Yaskra ministrou. Então, são 4 webconferências e eu tenho acesso a todas as 4. E eu consigo acessá-las, entendeu? E aí, quem não está conseguindo acessar, pode entrar em contato comigo, que a gente vai ver se é problema de configuração. Porque pode ser problema na internet, pode ser problema, por exemplo, específico, às vezes, você quer assistir, às vezes, pelo celular, às vezes só abre pelo computador, não abre pelo celular. Então, existem algumas peculiaridades, mas aí eu vou ver com o pessoal da programação para a gente tentar melhorar esse acesso às webconferências. Ok? Pode ser? Certo? Gente, deixa eu ver. Então, essa nossa reunião, entendeu? Ela é para fazer esse encontro inicial, tirar algumas dúvidas iniciais, entendeu? Para vocês, entendeu? Essa reunião vai ficar gravada, depois eu vou disponibilizar na sala da coordenação. Ela vai ficar um pouco pesada, mas eu acho que vai dar certo, porque já vai dar 2 horas de reunião e a gente vai encerrar por aqui, entendeu? Tem muitas dúvidas, mas vejam, né, a gente está trabalhando para superar essas dúvidas, superar as dificuldades, superar os problemas, que esse é nosso interesse. Tá? A gente trabalha com inclusão, mas lembrando, a gente também precisa ser incluído em todo esse processo. A inclusão é um processo que não ocorre da noite para o dia, é um processo que se efetiva a todo dia, entendeu? Todo dia a gente precisa entender como é que funciona essa realidade da inclusão. Por quê? Porque todos nós somos diferentes uns dos outros, e a diferença é a marca da realidade da nossa sociedade. Se a gente começar a entender um pouco disso, a gente começa a entender um pouco da inclusão, e como ela é possível, e como ela pode ser efetivada, ok? Então, eu agradeço a participação de todos, os comentários, né, as perguntas. Eu vou abrir aqui para o professor Emerson para fazer as palavras finais,
Diga aí, professor Emerson. Pessoal, haverá outros momentos. Não se preocupem. Teve dúvida aqui sobre TCC, sobre orientador, dúvida sobre questões que são lá para frente do curso, e haverão outras reuniões, cada uma com sua temática, cada uma voltada a esclarecer o momento do curso, conforme a gente for andando nessa caminhada. E todos esses encontros, como Davi disse, ficam gravados, todas as orientações ficam gravadas, está tudo lá na sala da coordenação, vai se construindo essa memória do curso, para que você possa, entrando, mexendo, vendo, consultando, resgatar cada um desses momentos. Ok? Agradeço muito a presença, as dúvidas e contribuições de vocês nesse momento. Obrigado, viu, Emerson? Emerson, muito obrigado. Gente, só um detalhe que eu esqueci, porque já era para ter falado, mas é tanta coisa que eu acabei esquecendo. Lembrem, tá? Vejam lá. Professor, eu perdi uma disciplina. Vai ter recuperação? Vai. Entendeu? Então, fiquem cientes, entendam. Eu vou explicar aqui rapidamente, aí depois eu acho que eu vou marcar um outro encontro para explicar melhor, entendeu? Mas logo, efetivamente, para que todos se acalmem o coração, porque a ansiedade é muito grande, né? Então, vamos lá, entendeu? O nosso curso ele tem duração de aproximadamente de 11 meses, né? 12 meses, tá? E aí, consequentemente, tem 3 meses de recuperação ou 3 meses de prorrogação. Se vocês perderem alguma disciplina, perderem algum módulo, por quaisquer problemas que sejam, entendeu? Vocês terão o direito de repor e recuperar esse módulo durante a prorrogação. Lembrando que isso tem um limite, tá? É, no máximo, 3 módulos que podem ser recuperados. Professor, perdi 4 módulos. Aí você vai ter que fazer o processo seletivo novamente e entrar no curso novamente. Mas se você perdeu até 3 módulos, por quaisquer motivos, entendeu? Ao longo do curso, você vai poder recuperar no período da recuperação ou da prorrogação do curso, ok? Então, nessa primeira disciplina, que geralmente é uma disciplina muito complicada, porque tem um processo de ambientação e outras questões mais, e a gente está sempre aprendendo, né, a fazer o próprio curso, tá? Quaisquer um de vocês que tenha dificuldades, tenham perdido a disciplina, não precisam abandonar o curso, tá? Lá na frente, essa disciplina vai ser aberta novamente para vocês e vocês vão ter a oportunidade novamente para fazê-la, entendeu? Mas, como eu disse, observem que vocês precisam entender que tem um limite, no máximo 3 disciplinas. Passou de 3 disciplinas, aí, na verdade, realmente, você perdeu o curso e tem que fazer o processo seletivo novamente, ok? Era só essa informação que eu queria deixar. Por último, né, porque era para ter falado isso logo no começo, né? Mas outras questões a gente coloca numa outra pauta, numa outra reunião. Bom? Certo, gente? Estão satisfeitos? Mas, se não, a gente volta a se encontrar posteriormente, tá? Não se preocupem, pelo amor de Deus, ok? Não morram como o peru, de véspera, entendeu? É difícil o peru morrer de véspera. Não morram que nem o peru. O bichinho do peru é cruel, entendeu? Não morram de véspera, tá? Deixa a morte chegar mesmo naturalmente, que é melhor, entendeu? Bem, gente, eu agradeço a todos, entendeu? Muito obrigado pela participação, professor Emerson, os tutores, entendeu? Que estão presentes, aqueles que tiraram suas dúvidas. Quem não tirou também não se preocupe, que a gente posteriormente está aqui para ajudar da melhor maneira possível e fazer isso acontecer, que é muito importante, que é esse processo de qualificação profissional, esse processo de inclusão e outras questões mais, tá? Eu agradeço a todos e uma boa noite, entendeu? A todo mundo. Emerson, depois a gente conversa, viu, meu querido? Um abraço. Boa noite a todos. Um abraço a todo mundo. Tchau, gente. Eu vou interromper a gravação. Até mais.